Ai, que saudade que eu estava de todo mundo. Feliz Ano Novo! Feliz ano novo, né? Começando aqui hoje, a primeira gravação do ano, 2024. A gente estava descansando um pouquinho, sentimos muita falta, muitas saudades, mas vocês não nos abandonaram. E eu quero agradecer mais uma vez, como sempre. Beijos, abraços, feedbacks. A gente já tem até hater, sabia? Ah, isso é bom. É legal, sinal de que estamos indo bem. Obrigada para todo mundo. E hoje mais uma gravação, mais um episódio gostoso aqui. Dessa vez trazendo um propósito de ano novo, né? Eu me baseei em pesquisas até, para a gente poder pensar nesse nosso convidado de hoje. Fale. Porque todo ano, pesquisa da UOL, quando vira o ano, o Réveillon, as pessoas fazem promessas, né? O que eu vou fazer no ano seguinte? Então, assim, o que você acha que é a primeira? Emagrecer. Emagrecer. Eu vou emagrecer, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade. Não, mas a primeira é emagrecer. A segunda é acredite se quiser. E eu fico muito feliz com isso, porque, né, afinal de contas, é minha praia. As pessoas falam, todo ano prometem para si mesmas: vou aprender inglês. Vou recomeçar o meu inglês. E por conta disso, para ajudar vocês, né, para a gente tentar mostrar aqui uma forma de realmente dar certo esse recomeço, eu trouxe aqui uma pessoa especialíssima para poder nos ajudar e responder aqui um monte de coisa, falar sobre ele, sobre a vida dele, que é super gostosa, curiosa, e também ajudar vocês aqui. O nosso convidado de hoje, especial, e eu estou muito lisonjeada, obrigada. Obrigado. É Daniel Kovac. Isso mesmo. Falei Daniel, certinho? certinho. Ai, que lindo aí, que Além tudo. de inglês, você mandou um russo aí, né? Mandou um polonês. Polonês, olha só. Fácil. O Daniel, vou apresentar o Daniel. Ele é professor de inglês, né, no Colégio Agostiniano Mendel, nascido no Brasil. Se tiver alguma coisa errada, você me corrija, Tá tá? certo. Filho de missionários evangélicos, mãe colombiana e pai americano, tem 7 irmãos, família grande. Cresceu entre Biúna e Tennessee. Durante a missão, fez homeschooling e mais tarde se converteu ao catolicismo, tendo o padre Eduardo, que foi nosso convidado Sim, já foi aqui, ótimo. querido, um beijão para ele, Muito obrigado. como seu padrinho de batismo. Tem paixão por inteligência artificial, que é o tudo no momento. Podemos falar muito sobre isso, o Marcelo vai gostar. Paraquedismo e pela missão de ensinar inglês. Mora no coração, né? Ah, eu amo. Essa paixão começou cedo, aos 15 anos, quando seus pais tinham uma escola de inglês no interior. E após eles retornarem aos Estados Unidos, decidiu permanecer no Brasil. Trabalhou por um ano como professor de inglês em escolas de idiomas, até ser convidado a conhecer o Mendel, onde trabalha até hoje. Está considerando a possibilidade de ingressar no seminário católico. Que É isso mesmo. legal! Você contando fica tudo mais bonito ainda. Que né? legal, Seja que bem-vindo, legal. Muito Bem-vindo, obrigado, Daniel. feliz ano Obrigada, novo. thank you. Para você também, Happy New Year. É. Vai ser maravilhoso. É isso mesmo. E umas minhas metas já com certeza é perder peso, né? Estamos todos nessa mesma promessa. Essa promessa, Essa promessa, ela é não eterna. nos deixa, Ela né? é eterna. Pois é. Ela é eterna. Daniel. Amanhã começa. Isso, amanhã, sempre amanhã, não é? Isso aí. Daniel, então muito obrigada por estar aqui. Vamos lá, quanta coisa legal sobre você, quanta coisa interessante para a gente dividir aqui, né? Então, assim, primeiro eu coloquei aqui como Daniel sendo o Daniel. O que eu gostaria de saber? Você quer começar perguntando? Você já tá indo, né? Não, pode ir. Pode começar. Pode Então, começar. vou lá. Tá bom. A gente tem essas. Eu pulo a vez dele, vem. Enfim. Mãe colombiana, Isso. pai americano. Daniel, de fato, nasceu no Brasil. É brasileiro? Sou totalmente brasileiro. É sério mesmo. Mais brasileiro que americano que colombiano. Então, você de fato, a sua nacionalidade, você se sente, é isso. Não é só porque você nasceu aqui. Ah, não, tudo. Aqui é casa. Aqui eu gosto da comida. Se eu estiver fora há muito tempo, eu sinto saudades. Aham. Né? Amigos, é tudo. Tudo é aqui. Então é isso. Sua família. E os seus irmãos? 7 irmãos também nasceram aqui? Foi uma mistura, né? Alguns nasceram aqui, os meus pais trabalham com as missões, então eles têm que ficar, por exemplo, 2 anos fazendo a missão
e voltar para os Estados Unidos para entregar o que fez, né? Ok. Então eles vão visitar todos os patrocinadores, as igrejas. Aham. Então minha mãe, assim, a idade é muito curta, né? Então ela estava grávida praticamente de todas as fotos de família. Ah, Né? entendi. E então a gente sempre assim, alguns aqui, alguns nos Estados Unidos, alguns aqui. Ah, tá. Mas a maioria aqui Estados Unidos. Isso, só esses Então. dois, Ah, né? ok. Aqui era melhor porque aqui é grátis, né? Estados Unidos tinha que pagar, né? Então era mais. Entendi. Pra nascer tinha que pagar lá. Eles não tinham Não temos planos, o né? SUS Não lá, né? tinham. Você sabe que isso é interessante você contar, a gente pode depois desenvolver melhor, né? Porque os brasileiros costumam reclamar muito do que tem aqui, né? Reclamam. Imaginam que nos Estados Unidos é tudo lindo, maravilhoso e perfeito, né? Então, Eu tava conversando sobre isso recentemente, né? Porque nos Estados Unidos, se você for demitido, uma empresa, você tchau. Você vai e tenta criar a sua vida, né? Mas aham. aqui você tem um monte de privilégios, né? Um monte. Você é escutado, né? Então é um país maravilhoso, tanto na saúde, quanto para trabalhar, quanto para. Eu acho que as pessoas realmente não entendem o que tem, né? Olha que legal É. Que isso. legal, porque eu imaginaria, Daniel, quando a gente estava conhecendo você, né, Aham. que você seria uma pessoa meio outsider, assim, sem um lugar Sem fixo, raízes. sem um. Eu sou de todo lugar, né? Sou É. de todo lugar e ao mesmo tempo não sou de nada. Mas não, que bom, que interessante, você é daqui. Aqui é o seu chão. É isso mesmo. E você nasceu em Biúna? Não, eu nasci em Cotia, que é assim, é a cidade maior próxima de Biúna, né? Aham. Então eu nasci em Cotia, mas cresci em Biúna, claro, né? Ou em Tennessee e em Biúna. Então o seu café da manhã não é pão com ovo e bacon. Ou É não é pão, mais. é pão na manteiga, com café com leite. Mas calma, não é mais? Não é mais. Porque você prefere um pão na chapa. Eu prefiro o pão na chapa, o café com leite. Que legal. aham. E assim, até uma tapioca, um aí cuscuz com sim. queijo Delícia. mas em casa a gente viveu uma vida americana mesmo, né? Mesmo em Biúna a gente comia tudo que comia lá, né? Tinha uma rotina bem americana. Até porque em Biúna tinha mais ou menos umas 10 a 9 ou 10 famílias de americanos, de missionários. Então, A gente, né, a igreja comprou um acampamento que tinha lá e deu um pedaço de terra para cada família. E aí construíram e a gente vivia assim uma província, né? Uma Que província legal. americana aqui, né? Como todos faziam homeschool, Aham. então tinha um professor que ia ensinar isso, outro ia cuidar disso, né? Então, é, é, crescendo eu tinha essa rotina de comer as coisas dos Estados Unidos. Comer mal, né? sim, é Então, forte. né, Daniel? A gente Bem não gosta de gordurosa. julgar muito, Mas é gorduroso, né? Né? É pesado. Aquele café deles é ruim demais, né? Aquele Não tem café com leite como aqui, não tem, Não, né, não tem, Daniel? não Não tem. café, chafé deles lá. Acho que de vez em quando, assim, um brunch, sabe? Café da manhã e almoço, né? Aham, Aí eu aham. gosto, mas... Daniel, mas na casa dos seus pais, né? Na sua casa que você mora Criança, aqui, adolescente. mas na vida da família, né? Mãe colombiana, pai americano, os filhos, os irmãos de tudo quanto é brasileiro ou americano. Qual a língua oficial na sua casa? Em casa, sempre inglês. Inglês. Então, na verdade, a minha mãe, mesmo colombiana, né? Ela foi para os Estados Unidos com 8 anos, né? E ela foi adotada por uma americana, né? Então, ela esqueceu espanhol, né? Então, ela só fala espanhol quando tá muito brava. Tipo, ih, Rodrigo. Ai, sério isso? Ai, que legal. Aí não dá, né? Aí o DNA Então, assim, grita. ficou algumas coisas latinas, tipo o chinelo, né? Ela não é Típico de mãe, americana. né? E assim, um pouco da comida, mas o resto, ela é totalmente americana também. Minha mãe tinha uma mira com chinelo que era um espetáculo. São mães latinas. Não é? Tem, é o sangue. Então. Fazia curva o chinelo, o arremesso Você do já chinelo da viu? minha mãe. Eu vou Ele é fazer. um bumerangue, assim. Tem um cara que faz vídeos no Instagram, né? E ele tem um da mãe atirando chinelo. O chinelo vira meio um ninja, assim. Porque ele ele dá corre. voltas, tal, acerta o Não filho. não é. Não tem como, né? Então, lá na sua casa, o inglês era... E é até hoje entre vocês, quando estão todos juntos e tal. Então, a minha irmã mais velha, né, ela casou com um brasileiro. Então, ele, assim, é uma coisa interessante, né, que eu tento entender até hoje, né? Porque ele morou com a gente por muito tempo, ele morou com a gente na casa dos meus pais, né? E ele não aprendeu inglês. Ah, não.
Ele não aprendeu inglês, ele criou um bloqueio na mente dele, que eu não gosto, não quero. Então a família começou a misturar um pouco português com inglês, Ah. né? E eu não estava mais morando em casa, fui visitar quando ainda estava aqui. E minha mãe, ela tá assim, tipo, Paul, go outside, we need to buy pãozinhos for. Misturou tudo. É. No, that's too much óleo. Oh my God! Ai, que legal! Aí começou a misturar, né? Eu não gosto muito, eu acho Claro, que tem mas é claro que ele entende tudo, mas ele não quer falar. ele se recusa Ele a falar. bloqueou isso. Bloqueou. Mas ele é um infeliz, assim, desculpe. Ele é um infeliz. Porque a oportunidade que ele teve na vida. Imagina, os nossos alunos, tanto que Não investem, é? né, para aprender inglês. Então, Ele tá ele tinha aquilo morando ali. dentro de casa. Tá, e a sua irmã tem filhos? Não, ela tá grávida, na verdade, agora. Tá, então beleza. Vai vir aí um pequenininho. O primeiro neto, né, sobrinho. Sobrinho. Nephew, yeah. O primeiro sobrinho. Sobrinho, é. Uhum. E quando você decidiu, óbvio, cresceu, estudou e tal, se desgarrar da família para ficar no Brasil? Olha, Com não foi quantos muito anos? divertido, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? E era o momento de voltar para os Estados Unidos para entregar tudo que fez aqui, né? Uhum. Lá da missão que você Da comentou. missão, Tá. tinha que entregar tudo. E o meu pai, assim, eles são muito tradicionais, né? A Aham. igreja é bem tradicional. Ele falou, olha, a gente já vai fazer sua matrícula no seminário evangélico. Você vai conhecer essa moça porque ela é filha de um pastor amigo da família. E vocês vão se conhecer melhor porque você vai voltar com a gente depois de 4 anos, né? Como pastor na nossa igreja, né? Isso era o sonho da família, né? Entendi. Os meninos vão ser pastores, né? Tá. E eu falei, não, eu não quero isso, imagina, eu já tava assim, eu quero ir passear, eu quero ir na festa, eu quero conhecer. Aí eu falei que eu não ia. E aí eu falei que eu ia sair de casa, que eu não ia voltar com eles para os Estados Unidos, né? Aham. Então foi assim, uma situação bem chata naquele momento, né? Foi bem. Mas eu, né, como eu já estava me enraizando aqui, eu tinha muitos amigos, né? E aí Aham. um amigo me buscou, eu fiquei com ele, né? Mas foi esse o momento que eu decidi sair de Você já casa. com 18 anos, então, Isso, foi o momento. Falei, então É. vocês vão voltar, mas eu vou ficar. É. E a missão, a sua parte da missão ficou lá E depois uma da- lacuna. Você não apresentou nada ou eles apresentaram o que você tinha feito? Não, como assim, a família apresenta tudo que Como faz, geral, né? uma Não- família, É, entendi. Tá. é. E você já chegou, depois dessa diáspora, vamos falar assim, diáspora, você chegou a voltar para lá alguma vez? Não, para voltar para os Estados Unidos? Voltar? Visitar seus Sim, mas pais? sim, mas não para morar. Sim, Assim, pra esse visitar. tempo mesmo, não. E tô pensando agora aqui. Daniel, mas você tem dupla cidadania. Sim. Dupla Americana cidadania. e brasileira. Sim, sou cidadão americano e brasileiro. Entendi. Uhum. Então, assim, você nunca morou lá bastante tempo, né? Mais quando você era antes dos 18 anos que você Sim, ia e aí voltava. 3 anos, 2 anos, isso Você mesmo. não pensa em nenhum momento em ir morar lá? De jeito nenhum. É sério isso? Não. Eu acho assim, e isso é uma coisa que os meus pais falam também, né? Hã? Que você sempre fica com aquele sentimento de que você não tá em casa, né? É E sério? que você quer voltar para sua casa, né? Entendi. Então, é óbvio que os Estados Unidos é um lugar muito confortável, né? Mais seguro, mas não tem o sal, sabe? Não tem. Sei. É isso, falta sal, né? Eu entendo você. Baseado, essa pergunta está no contexto também, porque Tennessee é um lugar que nós brasileiros não é nem a 15ª cidade para se visitar É. nos Estados Unidos. Conte para nós assim, a diferença de Tennessee e Ibiúna. Então, não, de Tennessee, Ibiúna é muito, né? Porque Ibiúna, assim, é um lugar muito japonês, né? Ibiúna é uma colônia japonesa gigante, né? Mas é agricultura também, né? Eu acho que um lugar, assim, que dá para as pessoas entenderem melhor, que eu fui recentemente, é Goiânia. Porque lá você tem, eu tava agora, né? Você tem Goiânia, que no caso seria a capital, Nashville, né? De Tennessee. Em volta você tem plantações, animais, né? Pecuária e agropecuária. Então Tennessee é isso, é Goiânia.
E é tão Goiânia que os cantores sertanejos saem de Goiânia e os de country saem de Tennessee. Ah, olha Mas eles aí. não são em dupla, né? Não, não sou em Não dupla. são em dupla. Não sou. Eles, Estados Unidos, eles são eles são mais independentes. individualistas. Individualista, Sim. é. Sim. Interessante. Ai, muito interessante. E o que tem para conhecer em E é isso que eu Tennessee? ia perguntar. Ah, tem muito Vamos lá. mato, tem muito. Tipo, eu vou olhar pra um lugar e falar assim, isso aqui, Brasil, tá igual? Então, eu acho assim, Tennessee, como os Estados Unidos em geral, ele é muito family friendly. Ele é muito amigável para a família, né? Então, tem muita coisa para fazer com a família. As fazendas são abertas para o público, né? Você paga lá para passar o Ah, dia tá. lá, né? Mas, assim, ponto turístico mesmo, Tennessee não tem. Né? Assim, tem o que tem aqui. Shopping, né? Na capital tem shopping. Porque Nashville a gente ouve falar, né? Que no caso Tem rodeio. Tem muito rodeio. Então, você desce Barretos, né? Ah, tá, sim, sim. É que eu também não suporto rodeio, tá? Você não gosta. Também não curto muito, não. Tá. O, Aquele dos animals, né? Tem uma música chamada Tennessee Whiskey. Tem whisky é bom lá? Então, eles dizem que, na verdade, eu sempre achei que era whisky, né? Mas eles dizem que não é whisky, que é um tipo de bourbon, assim, né? É o Jack Daniels, né? Que é bem famoso. E é aquele amadeirado. Mas como evangélico, eu nunca experimentei lá, né? Entendi. E deve ser uma cidade extremamente conservadora, assim, a cultura conservadora. Assim. Muito, assim, a capital já é mais, né, tem tudo, né, tem imigrante, mas, por exemplo, as cidades menores em volta, né, você não vê, por exemplo, as pessoas sempre acharam que eu era mexicano, que minha mãe é mexicana, vinha falar espanhol comigo, eu falava, tá legal, eu hablo um pouquinho espanhol, cool, I don't, legal, eu não falo nada de espanhol. Não fala. Então as pessoas vinham e achavam que era imigrantes, né? Tinha um pouco preconceito também. Sério? Claro, porque as pessoas são, sim, a grande maioria loiro olho azul, né? Entendi. Então você na cidade, todas as cidades dos Estados Unidos não tem isso, né? É uma mistura. Mas os caipiras, né? O interior mesmo é todo mundo assim. Entendi. E assim, lá nos Estados Unidos, né? Você já deve ter viajado por lá vários lugares. Sim, sim. Você tem uma preferência lá? Olha, Assim, se um dia eu pensasse em ficar lá. eu gosto muito da Califórnia. Porque a Califórnia tem uma mistura melhor, as pessoas, tem bastante brasileiros, né? Então onde tem brasileiro, o Daniel está. Então Isso entendi. mesmo. Entendi, tem sol. gostei. Tem o ano sol, inteiro, né? Infelizmente, assim, a gente ouve dizer, eu tive uma aluna que foi ano passado, ela ficou 3 meses fazendo intercâmbio lá. E ela me contou, assim, eu achei que ela fosse ficar, que ela não fosse voltar. Deu 3 meses, os pais foram, passaram o fim de ano e tal. Não, teacher, eu vou voltar porque achou perigoso. Califórnia. Entendi. Pós-pandemia, questão de drogas, sabe? Eu não conheço, a gente tem até um plano lá, já conhece. Eu gostaria de conhecer. Mas tá um pouco, assim, tá mais escancarado, assim, não sei se você tem essa mesma, de ter muito morador de rua. Isso mesmo. Parece que a drogadição, né, tem muito usuário de droga em rua que não via Talvez tanto. porque os moradores de rua aumentou muito o número pós-pandemia, talvez, né? Isso mesmo. Mas também é interessante porque a Califórnia sempre foi muito aberta, né? Por exemplo, maconha é liberado na Sim, Califórnia, né? sim. A maconha, aborto, assim, as coisas bem complicadas, né? Que no Tennessee não é. Nossa, em Tennessee. Mas em Tennessee pode ter arma. Olha! No Tennessee não pode andar com uma lata de cerveja na mão na rua, mas uma arma acho que pode. Pode, e assim, até 15 anos já pode, né? Imagina, né? Caramba. Então, sempre foi muito aberto para isso. Então, eu também não entendo como o número cresceu tão rápido de morador de rua na Califórnia, né? Mas eu acho que reflete muito no governo da Califórnia mesmo. DeSantis, que quer concorrer para presidente, né? Então, assim, eu acho que tinha um pouco de assistencialismo lá, era mais forte, e agora tá cada dia mais esquecido, e vai acabar virando
né? Aqui em São Paulo, a gente sabe Pois a consequência de esquecer esse problema, né? Pois é. E Daniel, assim, eu percebi também que uma das suas paixões é o paraquedismo. Isso. Você conhece de cima Ibiúna ou Tennessee? Eu conheço de cima só Boituva. Boituva. Dois. Boituva. Boituva é onde todo mundo vai. Quantas Inclusive, vezes você você já- foi já, não foi? Foi. Acho que foi. Olha, agora eu já fui assim umas 11 vezes. Caramba. Antes da pandemia eu era bem mais magro, né? Então eu ia direto, né? Aí eu comecei o curso, tá? Aí veio a pandemia, eu não consegui terminar o curso, então eu não tenho a carteirinha de E, tipo, pra ser paraquedista. instrutor. Ah, Não, não. pra pular sozinho, né? Ah, Porque tá. aí você pode ir em qualquer lugar e Aham. pular sozinho, né? Aham. Mas aí depois eu fui, depois da pandemia, com amigos, e eles te pesam e cobra os excedentes de quilo. Ai, não É que nem é que nem excesso de bagagem de aeroporto. Putz, Gente, eu não sabia disso. Aí foi a vou ter que última pensar vez. sobre isso Foi a antes última de- vez. Poxa, te causou o quê aí? Não Ah, tá os meus certo amigos isso. são gordinhos também, então eu Aham. não fiquei tão Ok, todo mundo tá no mesmo barco ali, mas poxa, né? Porque pode causar um constrangimento. Não sei para nossa plateia, mas eu sou completamente ignorante no assunto. Quantos segundos são de queda livre? Ah, depende. Ó, pode ser. Mas por iniciante, eu vou três- lá. Primeira vez lá. Então, Por exemplo, pode quanto ser. tempo demora para eu poder chegar no para pular? Pode demorar 5 minutos. Não. O que eu quero dizer é assim, se eu chegar lá em Boituva, pagar para Ah, pular, tá. eu posso pular de hoje para amanhã ou eu tenho que fazer um curso, alguma coisa? Ah, Não, deve ter não um- tem não. curso nenhum. Na verdade, ele assim, te explica o básico lá, mas quem vai fazer tudo é o instrutor, né? Então, o que eles vão... Assim espero. Se ele não desmaiar e você ter Meu que Deus. você cuidar sozinho, né? Você conhece algum caso? Existe gente assim que foi, né? Aham. Que eu conhecia antes e foi, mas não que o instrutor desmaiou. Ah, tá. Mas é interessante, ó, você vai por lá e tem idosos, né? Tem, sim, pessoas que você acha assim, nunca faria, né? Mas é muito gostoso. Então eles te falam o básico, né? E só te explica como vai acontecer e vai, assim, te dá um curso, né? Mas de 5 minutos no Eu acho que máximo. é só um. Você consegue ouvir alguma coisa na queda? Nada. Nada. Depois que abre, você consegue escutar. Aí você consegue conversar, né? Diminuir a velocidade. Mas você, na verdade, na queda, você não escuta nem pensa nada, né? Então, essa era a pergunta que eu queria fazer. Você não pensa. Você não pensa nada. É assim, Nem aquele palavrão bem dado, assim. é muito gostoso, eu não sei. Eu acho que. Eu acredito, assim, que é uma coisa que realmente vicia, né? Porque é um momento que você tá 100% ali, você não pensa em nenhum problema, né? Então, é uma coisa inexplicável, tem que fazer. A gente podia. Nossa. Vamos Meu todos. Deus, que medo. Eu não tenho Olha coragem. o convite que Algumas ele tá coisas eu fazendo. tenho coragem. Eu tenho né? medo Eu, não, dela. montanha russa, eu entro em montanha russa, mas eu tenho um critério de exclusão. Não pode ficar de ponta cabeça. Pode descer, subir, virar para direita, para esquerda, mas ponta cabeça eu não Dá tenho um essa looping sensação. assim, não, né? A sensação de Eu passar tenho- mal é ruim. É ruim, não. E com paraquedas você não tem Não essa tem essa sensação. sensação. Não. É que eu fico imaginando, às vezes, né? Aquele vazio que a montanha-russa da queda, que é daquela. Sabe? Que faz Sei. o vazio Ah, assim. é horrível. Mas não é isso que você sente imagina- no Não, paraquedas? você não sente dor de frio de barriga, você Aham. não sente. Tá congelada É. já, né? Eu levei meus alunos, eu tinha um grupo de alunos, né? Que hoje, assim, é o meu compadre, na verdade, o Thiago. Vou mandar um beijo, um abraço Isso, pra ele, manda, Mandar. pra claro. família, pra Paula. Qual câmera? Aquela câmera ali. Aquela ali? Ah, pode ser. Então, um abraço, Thiago. E Se inscreve ele... no canal aí, Thiago. inscreve no Isso, canal. segue a gente. E eu levei esse grupo de inglês lá pra Boituva pra pular, né? Aham. E aí ele é todo assim, vocês vão ficar igual um gato lá, assim, não vai querer pular nem nada. Aí ele foi, voltou, aí eu, Thiago, foi bom? Aí ele me contou depois, ele não Não? teve coragem de pular. Eu não acredito. Não teve coragem de pular. Eu acho que se chega ali e dá aquele bloqueio, né? A pessoa não. Se você dá um bloqueio fraquinho assim, eles ainda vão te convencer. Incentivar. Mas se você tiver, né? E foi pior. Aí quando o avião desceu assim, fazendo um monte de coisa. Os caras desistem. Com emoção, né? Com emoção. Mas eu acho que deve ter dois trancos, né? O tranco de abrir o paraquedas
puxar e Para machucar. homem é bem difícil. É embaixo Ah, aqui, na né? virilha. É. E quando cai no chão mesmo, né? Porque cai com. Não, assim, você tem que ir em um lugar bom, né? Os instrutor Já vi foi gente dando bom. peixinho assim na Então, hora se o que cai. instrutor for muito bom, ele vai conseguir, assim, muito suave, né? O que você não pode é você tentar descer assim, porque você pode quebrar o pé, né? Hum, Ah, Então sim. você tem que deixar o corpo. Você pode Tipo, vai cair escorregando assim. sentado com o bumbum no chão Aham. mesmo, Então a última vez que você pulou foi antes da pandemia. antes da pandemia. Ah, então tá Depois eu na hora fui. já. Tá Não, pandemia. depois eu fui, aí teve aquele do, Ah, do seu do compadre. peso, né? Aham. Ah, sim, Ah, sim. É, entendi. Eu me lembro do Daniel. Eu via o Daniel lá na tela, dando aula para as meninas durante a pandemia. Que situation, né, Daniel? Fala foi sério. Não foi fácil, né? foi bem desafiador. Bem desafiador, essa é a palavra. É. Mas eu sinto saudade de algumas coisas. Eu Ah, sinto muita saudade de ensinar e sentar no sofá logo depois que a aula termina. não é? Isso não tem preço. Isso não tem. Não tem preço. Hoje, por exemplo, você vai pro colégio a semana toda e o dia todo, de manhã e Todos os tarde, você dias, fica sim. lá. Aham. Entendi. É, então é bem diferente a Ah, não, rotina. mas lógico assim, é muito melhor, né? Claro, mas a gente. Todos os professores vão levar muita coisa da pandemia, né? Aprenderam muita coisa. Muita coisa. Bom, por mim, né, assim, eu sempre lecionei também, e eu era bem aquela tradicional de tete a tete, Eu né, também. lousa, Eu também. Eu não e gostava eu de. confesso que eu tinha preconceito com a tecnologia, Isso mesmo. não é? É. Você se lembra? A gente usava transparências, às vezes, para dar aula, colocar alguma coisa ali para os alunos verem, e tudo mais, o quadro branco, mas com canetão. É. Aí veio a pandemia, eu fiquei desesperada, Daniel. Eu falei assim, agora eu vou ter que reaprender. É isso E mesmo. foi isso que aconteceu, né? Só que comigo, aí reverteu totalmente. Eu tenho alguns alunos presenciais, mas é a minoria absoluta. Os meus particulares agora são todos online também. É, tudo É. online, Então, porque. assim, a gente aprendeu muita coisa, né? Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em criar slides, em Uhum. essas coisas assim, e hoje eu tô Muito legal, bem né? melhor que Eu antes. amo fazer isso. Depois eu vou mostrar os meus pra você. Tá bom, a Você gente vê? compartilha, claro. Isso. Pra você ver se é legal. Porque realmente, não. Hoje eu vejo quanto que eu cresci. Quanto sempre há de possibilidade pra gente melhorar, né? Sempre tem, Vamos né? falar um pouquinho então sobre o Daniel Teacher. Claro, Teacher pode, Daniel, vamos né? lá. Você quer falar? Que agora Agora mexe aqui no eu coração. sou a parte do aluno. Porque assim, ensinar, né? Ensinar inglês é uma coisa que é uma paixão. Mexe com o ego, né? Claro, muito. E aí o que eu queria te perguntar no primeiro momento você enxerga a nossa profissão como uma missão? Com certeza é uma missão. Em que sentido? Explica pra mim. Pra Bom, você eu como acho que, funciona isso, né? por exemplo, a gente estava falando do bloqueio, né, do idioma. E, na verdade, isso acontece em muitas outras áreas, né? Eu conversando agora com o Uber vindo para cá, Uhum. ele falou para mim que ele odeia matemática, né? E eu também não gosto de matemática. E ele falou que ele teve um professor que ele era muito ruim. E ele era um professor muito chato, e ele era um professor que não gostava, que estava ali por obrigação, né? Então, imagina toda a cadeia de efeito que você causa em uma pessoa se você não amar o que você faz Não 100%, é? né? Com certeza. Então é uma coisa assim, olha o tanto de coisa que talvez ele perdeu por não gostar de Uhum. matemática, porque uma vez Alguém, né? mostrou pra ele que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele não vai, Isso. né? Então assim, pro idioma eu acho que é a mesma coisa, né? Com certeza. Então tem essa missão, assim, se eu for um professor ruim, talvez essa pessoa nunca vai aprender, talvez essa pessoa vai precisar, não vai poder um dia, né? Então é uma missão. E quando a gente fala dos adolescentes, né, eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes. Uhum. Eu me sinto mais confortável, é uma idade gostosa de entender, né? Os adolescentes, se eles criam um bloqueio com alguma coisa, eles só levantam o vidro e seguem, né? Então isso para mim é uma coisa muito. Ah, Então você começar com o aluno e depois você ver ele falando é uma coisa maravilhosa, não é? nossa, e como é? Se Eu já arriscando, cheguei a né? chorar. Eu também.
Né? De você ver, você, olha, você lembra daquele aluno antes e o agora? E quando a gente recebe as mensagens, né? O cara que tá viajando e se virou, teacher, se não fosse você, eu não conseguiria. Então é uma conquista, meu, que não tem preço, né? É isso mesmo. É um amor muito grande, enfim. Que legal. Eu compartilho exatamente o que você falou, é o que eu penso também, também. Você, Má, como aluno, assim, você teve algum professor que você acha que não tinha esse amor, essa paixão? Ah, sim, muitas vezes na formação a gente pega em todas as áreas, né? Em todas as áreas a gente pega. Mas assim, eu, como aluno aqui falando de uma pessoa que fala inglês, mas também eu tenho bloqueios. Principalmente, se eu, por exemplo, na minha área, o conteúdo todo técnico, todo é em inglês. Então, o meu domínio da leitura é ótimo. Porque é ótimo, não, precisei disso, né? Precisou, né? Claro. É fundamental. Para discutir alguma coisa na minha área, eu fico muito à vontade de falar inglês com italiano, com francês, com alemão, com americano, Nativo. com nativo ou com inglês, um britânico. Eu penso muito mais para falar com ele do que com um outro. Porque eu acho que ele vai na cabeça dele fala, nossa, mas tá falando muito errado. Vai assim, o quê, conjugação, Daniel? Vai julgar. Vai né? jogar. E acaba me bloqueando. Eu sou mais bloqueado. E, obviamente, o meu vocabulário é técnico. Claro. É. Se eu for falar de culinária, gastronomia e política, eu vou ficar mais quieto. Uhum. Eu vou me omitir um pouco, porque A limitação da. tem uma limitação de vocabulário. Porque ele é extremamente profissional. Então, discutir, participar de reuniões científicas, eu estou em casa. Uhum. Eu estou em casa, assim, eu estou Mas à adaptado. vontade. Não, estou adaptado. Uhum. Agora, inclusive, como vocês disseram, né? Com a pandemia, as reuniões online facilitaram demais, né? Então, a comunicação com experts internacionais facilitou muito. A mesma coisa que aconteceu com vocês, aconteceu comigo também. Fizemos congressos internacionais pelo Sim. computador. Uhum. É. Conseguimos trazer pessoas de todo lugar do mundo que a gente impossível trazer. Claro. Antes, convidando com um custo muito baixo e conseguindo fazer aulas de excelente qualidade de nível internacional. Mas, se o convidado era italiano, era muito mais tranquilo a interação do que com um americano do Texas, por exemplo. Você imaginava que o inglês é também limitado, porque não é segunda língua, e aí fluía melhor. E flui melhor. Talvez, porque eu fico O imaginando nível assim. de exigência do outro lado. Do outro lado é o É mesmo. o mesmo que muito parecido com o meu. Agora, Sim. o cara que é nativo, ele sonha, ele reza, ele dorme em inglês. Não é igual o colega da Itália, o colega da França, entendeu? Então, Claro. Uhum. então é diferente. Então, esse bloqueio eu tenho. Mas eu acho, tô lá do lado do aluno aqui de inglês, que fez muitos anos de inglês também em escola britânica. Só que eu acho que a aula é um ambiente muito controlado. É. Um ambiente muito controlado. E eu acho que deveria haver, de novo, a internet, o Zoom, é uma ferramenta extraordinária para você interagir com esse povo nativo. Entendeu? Porque nem todo mundo consegue ter acesso a viajar para fora. É. Aham. Então, assim, colocar os seus alunos para conversar com nativos É. é um grande desafio, tirar ele da zona de conforto um pouco. Porque com o professor, se eu não conseguir me comunicar na sexta frase, eu vou mandar um português e ele vai me ajudar. Mas como é que o cara lá não vai se virar? Vai ter que ser inglês, entendeu? Eu E tenho. você vai ter que achar atalhos para conseguir, se você não sabe essa palavra, vou tentar explicar de uma outra Achar forma. outra coisa. Claro. Exatamente. Eu tenho uma estratégia boa com os meus alunos, os particulares, né? Que dá para fazer. Aham. Eu pego eles, se for um grupo, melhor ainda. Aí eu falo assim: pesquisa coisas que você gostaria de fazer no Texas. Por exemplo, eu gostaria de fazer um curso de paraquedismo no Texas. Uhum. E aí o outro vai pesquisar alguma coisa relacionada em Nova York. E aí eu tenho um aplicativo que dá para ligar para todos aquele mais um, né, que é Estados Unidos e Canadá, gratuitamente. Ah. Aí eu coloco eles para ligar
para esses Ah. estabelecimentos. Pra fazer que legal. agendar, tirar dúvida. Isso, tirar dúvida, saber o preço, né? E eu fico assim, fica lá no alto-falante, né? Eu Aham. escutando e eu fazendo anotação. E assim, um dia ele vai falar com um cara no Texas e outro dia ele vai falar com um em Nova York. Que é diferente. Que o sotaque é totalmente Totalmente, diferente, né? é. Então isso ajuda muito eles. Pensa, é uma pessoa que você não conhece e talvez você nunca mais vai ver na sua Sim. vida, né? Aham. Então, solta, tira todo o estresse. É, então tem que criar uma zona de conforto, né? Tem que realmente criar essa zona de conforto para o aluno realmente não se sentir Acuado, né? isso, com timidez ou com medo de errar, né? Eu estudei por bastante tempo mandarim. E assim, eu não sei, mas é de personalidade mesmo. Eu ia na 25 e eu conversava mesmo, conversava todo errado. O chinês faz uma cara de bravo, assim, o que você tá falando, né? E assim, eu tentava falar o máximo. Isso ajudou bastante, né? Acabei desistindo do mandarim porque é muito difícil, É né? muito E vamos concordar que difícil. assim, inglês tá muito fácil. Nossa, Tá? inglês é maravilhoso. O inglês é um amigão. É. Eu falo pra eles não acreditam em mim. Não. Mas Português. português é muito mais difícil, Nossa. não é? Então, mas eu tava pensando na forma como, durante a pandemia, nós começamos um curso com um professor de italiano, Nativo. nativo. Mora no Brasil, mas nativo. Inclusive vai vir um dia aqui também, o Felipe. E ele, fomos aprendendo com ele, né? A gente, obviamente, como tem família na Itália e tal, já tinha um certo background, mas mínimo. E ele foi ensinando. Mas eu acho que eu comecei a aprender mesmo, minhas aulas de laboratório foram com meus primos, ligando para Claro. eles É. de domingo. Uhum. E ali que eu errava. Mas eu tava com a minha família, podia errar, entendeu? Então, essa era a questão do... Então, eu vou fazer aqui uma provocação que eu adoro isso. Vamos fazer. Porque, assim, óbvio, existem situações e situações. Mas se você aprende inglês, como você é o italiano, viajou para lá, você tá num momento de férias em família, se divertindo, indo a restaurantes, lojas, etc, etc. Por que você não pode se dar o direito de errar? Lógico que pode. A questão, Daniel, que eu fico pensando, né, nesse julgamento que as pessoas têm medo, eu não posso falar nada errado. Não, você pode. Porque nós mesmos que somos nativos, tem horas que a gente erra. As pessoas têm medo de parecer um bobão, né? Tem medo Isso. do que o outro vai pensar. É o julgamento. É o né? julgamento. Realmente é o julgamento. Né? Então você tem que tirar Mas isso o da- auto-julgamento, eu acho que não É é só pior, meu. é pior. É o maior de todo mundo, né? É. Então, é o que o Daniel falou, eu não ligo. Eu fui Por lá para exemplo, 25 e se o fui. Dani não falasse português e ele tivesse se esforçando para falar português, mesmo errando, eu ia ficar lisonjeado. Porque Claro. o cara Não tá é? se esforçando para falar a minha língua. Uhum. E eu acho que o colega lá dos Estados Unidos também fica lisonjeado. Também. Né? Só não mostra tanto, né? Aqui eles falam, Então, não, tá mas muito daí bom. Você tem um feedback, né? Nossa, legal, tá bom, isso. Então, eles mas são isso mais porque é secos. cultural, né? É cultural. É cultural. Então, é isso que você tem que mostrar. Eu encorajo os meus alunos sempre. Eu digo, não tenha medo. Não tenha medo. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, o que o outro vai pensar? O que o outro vai pensar? Você pensaria? Se coloca no lugar da pessoa, pede desculpas, porque culturalmente também, excuse me, I'm sorry if I say something wrong. Você vai explicar, vai contextualizar, a pessoa já vai te enxergar de uma outra forma. É. Não é isso? Uhum. Eu nunca tive, assim, minto, tive. Antes de começar a estudar o inglês, né? Eu não sabia nada mesmo. Eu comecei só com 16 anos e aí mergulhei de cabeça. E quando eu comecei a sentir, assim, essa segurança, que foi quando os professores me davam esse feedback positivo, nossa, eu não tinha medo, não, mas é da personalidade, que foi o que você da falou ainda há personalidade. pouco também. É né? da personalidade, sim. Eu percebo isso, na verdade. Existem alunos que eles se fecham em uma bolha ali e ninguém toca nessa bolha, né? Mas aí também é uma coisa assim, o professor tem que se preparar para atingir esses alunos. Isso. Né? Ele tem que ter essa boa vontade, né? Não adianta, você veja assim, muita gente tá lá, reclama, tal aluno, só bagunça. Sério? Esse aluno? Porque na minha aula... Comigo não. Então, assim, você sabe que a criança, ou até mesmo o adulto, né? Tem adulto que... agora, no particular, não tem mais turmas de adulto, né? Mas Aham. quando eu tinha,
sempre tem aquele assim que ele é muito inteligente na área dele, né? Ele é muito. E aí, quando vai falar inglês, os outros são um pouco mais avançados, ele fica. Bom, se eu falar, eu vou mostrar que eu não sei. Então, assim, Aham. você tem que descobrir como atingir. E pode ser que você não consiga no começo, pode ser que demore mais, né? Mas você não pode desistir, você tem que Não chegar pode, naquele aluno, né? exatamente. Por isso que essa questão da missão que a gente está falando envolve muitas coisas, né? Se você fosse responsável pelo planejamento de um curso de formação de professores de inglês. Olha, Olha, que eu tô te existe, perguntando. existe muitas O coisas, que né? você colocaria? O que você fala não serve? Como que seria isso para você? Ó, eu vou começar pelos pontos positivos, né? Tá. Porque eu fiz letras, né? Aham. Eu fiz inglês e português. Tá. Eu fiz tradução e interpretação. O que aconteceu é que eu não saí com licenciatura, eu era só bacharel. Bacharel. Fiz a licenciatura depois de inglês. Uhum. Então, eu acho que uma coisa maravilhosa é que os professores brasileiros, eles conhecem muito gramática, né? Então, eles são muito bons em ensinar gramática. Muita coisa eu aprendi depois de começar a trabalhar nos colégios, né? Assim, Aham. falei, nossa, não imaginava, porque realmente essa coisa que estuda aqui, você não aprende nos Estados Unidos e na escola, né? Tipo, past perfect, você aprende um pouquinho, Hum. assim, eu não sei se é, sexto ano, sétimo ano, mas Aham. depois você não vê mais, né? Ok. Então Uhum. eu gosto muito disso. São professores muito bem preparados, né? Que sabem escrever, falam, mas eu acho que falta fonética. Hum. Falta muito fonética, né? Então, assim, claro que não. A gente está cercado de professores muito bons, mas quando você ouve algumas pessoas falando, ela fala, eu também sou professor de inglês. Eu falo, Aham. sério? Né? Porque não aprendeu a pronunciar direito, né? Então, Uhum. é, teve um professor que já falava errado, aí pegou e carregou o Então, erro, né? esse Então, eu carregamento. acho que falta muito fonética. Fonética é uma coisa muito importante, né? Aham. Por exemplo, nos Estados Unidos, Débora, as crianças não aprendem ABC no começo, né? Uhum. Eles aprendem o alfabeto de fonética, que é Hum. abacada, O sound o mesmo. som, né? Isso falta muito. Agora, Que nem aqui, agora já ensinam também. Né? já tem Sim, sim. Na nas alfabetização aqui escolas. já é fonética. Então, isso é muito É importante. phonics, né? Uhum, muito, muito, muito importante. Mas eu acho que os professores ainda estão, assim, mesmo pós-pandemia, precisam se reinventar bastante, né? Então falta muito. é, eu não sei como explicar, falta Hum. muito aquela coisa de procurar recursos novos, Isso. entender que o mundo mudou, que a criança não se interessa mais em você fala e ela escuta, Imagina. né? Então, isso eu acho que enquanto a gente não mudar, as crianças não vão ser atingidas e não vão aprender nada. Então o Nem as professor. crianças, nem os adultos, né? Aham. O O professor ter essa imediatismo. abertura, né? Dizer, não, eu tenho que estar pronto sempre para o novo. Porque é o que a gente falou ainda no começo, as coisas se renovam constantemente. A gente trabalha com comunicação. É isso mesmo. Comunicação é viva. Comunicação não é estática, né? Mas para vocês aí, professores, assim, tem certas coisas do inglês que não existem em português, né? Hum. Present Perfect é um deles, né? Ah, É, é? não, na verdade, Sim, assim. eu não consigo entender até. Eu entendo que é um passado A não regra é definido. diferente, né? É um passado não definido, mas é difícil. Para Não mim, só isso, né? É um passado mas, não definido ali. mas a Por favor, me pergunta, corrija, hein? a pergunta que eu faço é: o que é difícil de vocês ensinarem, né? Você, né, Dani? Que ele é outro estado, mas você pode. Não, não, O Daniel. que é difícil da língua inglesa ensinar para o brasileiro? Present perfect. Então, é isso que eu tô pensando. Eu perguntei e dei a resposta, porque é uma coisa difícil da gente entender, É, né? é. É muito difícil da gente entender. E outra também, aquele phrasal verbs lá, é uma decoreba do inferno. Entendeu? Mas não adianta, É. é o uso, né? Hoje à tarde ainda eu estava comentando com um aluno sobre, teacher, eu preciso aumentar meu vocabulário. Falei, leitura, bora, livros, vamos tal. Mas não basta. Aquele termo significa tal coisa. No contexto eu não consegui entender, vou buscar a tradução, por exemplo. Tá, mas não adianta ficar só nisso.
Você vai ter que criar coisas em cima daquele termo que você acabou Precisa. de É aprender. muito importante. Fazer aquilo ter sentido para você, Isso. né? Os alunos, por exemplo, a aula inteira. Teacher, o que é isso daqui? Teacher, o que é isso? Gente, não adianta eu te falar tudo, você. E amanhã você já não lembra mais. Isso! Então você tem que realmente. A palavra que você usou? Decorar, né? Decorar. então. Decorar, tem que O decorar. phrasal verb. Então, mas não adianta decorar. O turn on, turn off, ok, porque é muito básico, né? Mas por quê? Porque você usa, porque você vê no aparelho, Sim. entende? Tem que contextualizar. E Contextualizar. uma coisa muito importante, eu percebo assim, com as crianças, os alunos que escutam muita música, jogam videogame online, eles sempre conseguem falar melhor do que os que não fazem nada disso, né? Exatamente. Então, eu acho assim, exatamente igual a academia e perder peso. É treino, né? Assim, se você. Eu tenho um bloqueio terrível com a academia. Eu odeio o cheiro de academia, a música de academia, aquelas pessoas bonitas passando me irritam. Se exibindo no espelho. Então, mas se você tem que achar o que é certo pra você, né? É. Eu, recentemente em Goiânia, né, eu descobri uma coisa que amigos chamou pra fazer lá, que é um treinamento diferente, que é aquele que você faz várias coisas. Eu não sei. É o como se- CrossFit? É igual CrossFit. CrossFit ou funcional. Funcional. Treinamento funcional. Boa. Sou expert em funcional. Ele faz bastante. Não. Eu faço. E eu adorei. Eu tô procurando pra fazer aqui agora. Você mora. Bom, depois a gente fala, vai. Depois eu Mas te tá indico, top. então. Tem bastante. Tem bastante. E é uma coisa que eu nem sabia que Faz um existia. circuito, porque vai revezando. Então, é uma coisa que eu nem Não sabia fica que existia. cansativo, eu acho. É né? bom. Então eu acho Sugiro. assim, se tiver um CrossFit pra aprender inglês, Nossa. vai ajudar muito, né? Porque, assim, é aquela coisa. O ensino... Eu tenho uma frase que eu escutei recentemente, muito interessante, né? Ele falou pra mim, tava falando que se uma pessoa de 100 anos atrás viesse pra agora, pro futuro, ele ia ficar totalmente perdido em todos os lugares. Ele não ia entender nada. O único lugar que ele se sentiria confortável é dentro de um colégio. Ou seja, o colégio tá atrasado. Não é bem isso. A maioria dos colégios não mudou nada. Então, O sistema de ensino não. Então, assim, graças a Deus, no nosso colégio, né? Sim. É uma coisa assim, sempre buscando inovação, sempre buscando coisa diferente, né? Agora o Padre Edu tá indo pra China. Então, atrás do robozinho? Ele tá indo... louco por esses robozinhos, Ele tá né? louco. E ele já tem, assim, toda uma trajetória lá de onde vai, o que vai ver. Que legal. Né? Já foram um pessoal do Isso, colégio. ele e agora comentou com a vai. gente. Ele comentou aqui Ele no comentou podcast. aqui. Uhum. Então, e agora ele vai, né? E eu, assim, eu chorei muito pra me levar, mas não deu muito Então, certo. porque daí que bom. Lá também a questão da inteligência artificial, não é? Ou não? Tem nada a ver? Não, Tem muito, tudo a ver, tem né? muito, Vou entrar num negócio que não tem nada a ver aqui, que nem estava previsto. Você usa inteligência artificial nos seus materiais para as aulas? Uso bastante. É. Uso bastante. Inteligência artificial é uma coisa muito polêmica agora, né? Os colégios estão, assim, exatamente por isso. Porque como a gente muda em um ritmo muito devagar, né? A gente, quando chega uma coisa muito rápida, todo mundo se desespera, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho até um caso, né? Se a minha aluna que fez ouvir, ela vai saber que eu tô falando dela. Tá. Ela me mandou um texto, né, grande, e ela falou: professor, te mandei esse texto no domingo à noite. Hoje já é terça e o senhor não leu o meu texto. Aí eu falei assim: tá bom, vamos ver agora, eu vou ler aqui. Aí eu já peguei, abri a inteligência artificial, coloquei lá e falei: você escreveu isso? Aí a inteligência mandou: sim, eu escrevi esse texto. Entregou! Aí Esse texto é meu, eu sou autora desse eu escrevi texto. esse texto. Aí vamos chamar de, sei lá, Carol. Ok. Vem aqui. Você escreveu esse texto? Sim, escrevi do trabalho. Olha aqui. Aí ela: ah, não, professor, sabe o que é? É que
eu pedi ajuda para algumas coisas. Algumas coisas. Aí eu Não. falei, então tá bom. Quantos por cento você escreveu desse texto? Nossa, entrega tudo. Eu gerei 100% desse texto. É Entregou sério que tudo, responde entregou. Responde assim. tudo. E aí ela ficou tão Delatora. envergonhada. Tadinha. Artificial. Isso, É, não. mas na época da faculdade, quando eu lecionei na faculdade, a gente tinha essa questão, como que se chamava com os trabalhos científicos? Plágio. Era plágio, Não, né? tem várias formas. Eu acho que era plágio, porque os alunos também traziam ali o trabalho Plágio, a gente- prontinho. E existe ferramentas muito boas pro plágio, né? Exato. Só que o plágio não pega a inteligência artificial. Uhum. Então a coisa está avançando tão rápido que já existe a inteligência artificial que faz de um jeito que não vai ser identificado Como plágio. como gerado, né, pela inteligência. E então o que a gente fez, eu mostrei para ela, como você vai usar a inteligência artificial, agora eu vou te mostrar. Opa, também quero aprender aí. Vamos lá. Você vai pegar tudo que foi pedido na criação desse texto, você vai colocar o seu texto original lá dentro e você vai colocar o que foi pedido. Como eu posso melhorar esse texto? Me dê dicas do que faltou dizer nesse texto. Então ela vai ver, e aí ela faz as edições, e o texto ele vai ter uma estrutura muito mais bonita, porque ela foi procurar como ela podia melhorar, e não para criar para ela, né? Aham. Então precisa ser conversado sobre a ética por trás do uso da inteligência artificial, e não se vai usar ou se não vai usar. Porque é uma coisa que veio para ficar. Veio pra ficar. É uma empresa multimilionária, Sim. né? Então é uma coisa que vai ficar. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E eu acho que quem souber mexer na inteligência artificial, não é que ele está sendo, digamos assim, trapaceiro. Pelo contrário, ele vai ser muito mais competitivo no mercado Claro. do que a pessoa que não saiba. Desde que Mantendo ele as questões saiba como éticas, usar, né? né? É isso. Que não Porque seja assim, vai- a coisa mastigada e pronta. Então não é que a inteligência artificial vai tirar empregos, mas o humano que souber mexer com ela vai tirar emprego do Claro, humano que não porque souber mexer com ela. A inteligência é artificial, É. né? Então ela precisa de alguém É um atrás. instrumento. Por trás, Hoje, claro. hoje existe na internet cursos de engenharia de prompt, que é a engenharia de como você faz para pedir coisas e obter certo resultado para a inteligência artificial. Né? E até nisso, o inglês tem vantagem. Com Porque certeza. se você pedir em português, não vai sair tão bem quanto em inglês. É isso mesmo. Existem cursos que são voltados para professores de inglês usando a inteligência artificial, né? Sim, Já tem. porque tem tanta ferramenta maravilhosa. Assim, de certa forma, eu acho que eu também uso, porque de vez em quando, para contextualizar determinadas coisas, eu peço ali, ó, eu gostaria de uma picture que tivesse Isso. Aí ele traz para mim e eu olho o que pode, o que tem a ver e escolho, né? É ótimo. Até, por exemplo, assim, criação de slides. Sim. Tem uma inteligência que eu estou preparando para o primeiro semestre, Aham. que ela olha o seu slide inteiro e ela deixa ele interativo. Então, por exemplo, tem uma pergunta aqui, aí o próximo slide ele vai ser um survey, sabe? Vai aparecer um QR Code e as pessoas vão poder interagir com o PowerPoint. Que legal. Com uma nuvem de palavras, né? E assim, planejamento de aula é muito bom, ele achar vídeos, eu consigo criar vídeos. Daniel, depois você me passa Nossa, esses endereços é aí, incrível. Daniel. Assim, a única limitação é o dólar. Porque tem chega um preço. ponto que você tem que pagar, Aham. Mas tirando isso, Entendi. Não, são muitas opções, né? É. A aula pode ficar maravilhosa. Eu me lembro que teve uma época que o pessoal falava em aula show, né? showcase. Então, professores, antes da pandemia, nossa, muito antes da pandemia, que professor, assim, eles se batiam, competiam para ver quem trazia a aula mais interessante, né? E aí, de certa forma, hoje a gente, óbvio, a gente não compete com ninguém porque a gente está ali online com os nossos alunos, né? Mas é muito bom porque melhora demais a qualidade do material, né? Melhora muito. E assim, é muito importante que eu acho que principalmente que os professores tenham acesso a esse tipo de coisa, né? Porque realmente tem professores que têm mais dificuldade de mexer com a tecnologia, né? Mas a gente tem que estar preparado para uma batalha, né? Tem que estar preparado para ensinar os alunos como agir, né? Então, cada dia precisa ter mais essa discussão, né? De como fazer, como vai. Então é uma coisa importante, mas eu vejo assim que
as pessoas estão se interessando cada vez mais, né? Isso é E bem você, importante. você vê isso nos alunos já? Olha, O uso da inteligência artificial, que nem o exemplo dessa Essa aluna, assim, aluna foi um mas exemplo, mas né? isso está muito comum, assim. não, é assim, eu acho que 90%, porque eu já peguei alunos muito dedicados, muito, assim, alunos que você nunca imaginaria, né? E eu já peguei usando, então é uma coisa que é, eu posso fazer isso em 2 horas, mas isso também pode ser feito em 5 minutos e não vai sair consequências nenhuma, né? Vai lá e faz. Tudo que eu tenho que fazer, afinal, é ler esse texto bem, entender. Aí eu estudei, aprendi. Uhum, Então, tá cada dia assim, alunos bons usando para facilitar a vida. entendi. Então, precisa de um direcionamento. Isso que é bem importante agora, o Sim, É, direcionamento. a Né? diferença da dose do remédio e do remédio e da droga é a É dose, isso né? mesmo, Marcelo. É a dose. exatamente. É. Tem que ajustar a dose, isso é extremamente difícil. Eu acho que é o grande desafio É, do nosso tempo, né? é. Em Ah, relação a isso. bom, você dando aqui seus pitacos como aluno, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu vou fazer uma pergunta pro Como Daniel depois. não Ah, expert no assunto, né? não, mas como Ó, aluno, Sim, né? sim. Das experiências que você teve. Eu também tive, mas óbvio, eu também fui aluna. Eu acho que tem uma coisa aqui, eu vou falar aqui. Hum. Eu vou até me abrir aqui, hein? Oh, meu Deus, ó. Porque assim, Momento. uma das coisas que porque eu fui para os Estados Unidos velho. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos tinha 33 anos, a primeira vez que foi num congresso americano. E uma das maiores dificuldades, e eu fui sozinho, porque num hotel super longe da cidade e tal. E eu tô comentando isso porque é importante, acho que é fundamental. Um desespero, hoje eu não tenho mais, mas meu desespero de ler um cardápio. Porque eu não dominava o vocabulário do cardápio e eu queria comer uma coisa que eu adoro comer uma coisa gostosa e pagar pelo preço daquilo que eu gosto. Sim. E o medo de pedir algo errado, de que eu não vai. Então, Por assim, isso que vai no McDonald's, né? então, e eu não quero ir pra lá. Então, eu acho que a questão de saber vocabulário de comida, coisas que só a sobrevivência, assim, né? Eu acho fundamental o treinamento dessas coisas, principalmente para as pessoas de nível básico, assim, eu acho que é fundamental vocabulário para você se comer, É. né? Que é Então, básico. mas aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tudo bem que você foi faz um tempo. Muito tempo. Talvez você não tivesse ali um Google Tradutor no seu celular. Não tinha na época, né? Não Hoje em dia tinha. tá Hoje com em a câmera, dia, né? você já. Não, mas assim, tudo querendo incentivar Claro. até o vocabulário. É que assim, cada vez mais também você. Óbvio, nem é todo mundo que tem a oportunidade de viajar, né? Mas para quem tem a oportunidade, você tem que incentivar para que ela se torne cada vez mais independente, Sim. mesmo porque isso vai trabalhar essa autoconfiança, né? É. Entendeu? Então, assim, eu não posso só depender, então, óbvio, eu já fiz já preparei muitas aulas preparando alunos para viajar. Uhum. Já Né? fez um teatrinho? Já muitas coisas já, né? Mas chegou lá, se teve dificuldade, peraí, deixa eu entender o que que é isso, né? Sim, mas né, os Não, recursos mas faz eram parte. Restritos, restritos na menores, época. sim. Então, assim, eu acho que Dicionário, né? o que eu quero mostrar é que existe uma necessidade visceral de Aham, aprender a língua quando você está lá fora, uhum. que você precisa de certas coisas para você ter o prazer de Eu acho que o que as pessoas mais básico temem que quando é o viajam alimento. é imigração É, e restaurante. é isso mesmo. Existe um lugar aqui em São Paulo, né? Que assim, pode fazer merchan? Não é merchandising. Não, pode, Não é não tem nenhum merchandising problema. porque, Não, assim, não. mas Pode. existe um lugar aqui em São Paulo que eu indico muito para os meus alunos, né? Tá. Que se chama English Camp. Eu ia falar isso aqui daqui a pouco. Então manda Eu não bala conheço, agora. eu não sei. Não Eu ia conheço, falar fala sobre lá. isso. O English Camp, ele é um lugar, assim, lá no final do mundo, Isso. né? Lá, Em Atibaia tem um, não tem? esse que eu tô falando, o nome dele mesmo é English Camp, né? O nome mesmo. Existe vários, né? Tá. E ela é perto de Tatuí. Hum. E só que assim, eu já fui lá várias vezes, né? Eles te colocam eles te colocam totalmente Imersão. imerso, né, no idioma lá, só que aqui no Brasil. Então, é ótimo, porque essa coisa de você aprender o básico no dia a dia, porque nas aulas você vai aprender realmente coisas complexas, né? Mas e
se você estivesse na sua casa. É para você falar de comida, é para você. Então é uma coisa bem interessante. Os Você alunos, passa um final de semana É. lá? você pode passar Pode 5 ter, dias, uhum. um final de Tem vários semana. planos, Mar. Então, principalmente Isso para é muito você, que já interessante. estudou bastante, sabe ler Mas, bastante, é isso que falta. Aí lá você. E assim, é bem raiz. Se você falar português, eles te dão uma advertência lá. Se você falar 3 vezes, você corre o risco deles te devolver o seu dinheiro proporcionalmente e te mandar embora. ai, você tem que se esforçar. Então eles têm que ver que você está se esforçando bastante, né? Então, aí eu sempre pego carona com os alunos, né? Acaba ficando amigo de algum aluno e fala assim: ah, me dá uma carona de volta para São Paulo. E aí eu vejo que o aluno tá com dificuldade de falar português. Que a mente dele já. Sabe? virou a Todo mundo chave. fala, tem que virar uma chavinha. Sim, Lá ela vira, vira. lá vira a chavinha. Que legal. Muito legal. É. Tem um que é perto de Atibaia. Outro dia eu já estava pesquisando, me Puxa, interessei. muito legal isso. Eu não conhecia mesmo. Sim, é a imersão. Assim, meu sonho era criar sabe? Uma Eu chácara. topo te ajudar. Então, é um Vamos. plano, é um projeto bom. Projeto excelente. A gente entra com pedagógico, ele entra com financeiro. E aí, Mar? Bebe uma trabalhar. água. Pensa. Bebe uma água. Ficar mais plantão. Você dá mais plantão. Mas é muito legal. Nossa senhora. E tem demanda. Tem. Tem muita demanda. Muita. É. Sensacional. A gente pode fazer uma na chácara, É legal. né? Muito bom. Bom, você em dado momento, você falou que você gosta de dar aula para adolescentes, né? Isso. Tá. Criança é difícil pra você. Criança não é meu ponto forte. Nem o meu. Nem o meu. Assim, a gente Que faz, será? né? A Sim, gente faz, não, mas- claro, se precisar, a gente dá nó em pingo d'água. Claro, eu adoro muito, assim, por exemplo, entrar no mundo dos adolescentes, né? Então, tá assistindo, tem uma série muito popular com adolescentes, eu vou lá e assisto pra poder... Ter a mesma linguagem, se Claro, aproximar, se né? às vezes tem que contar alguma coisinha lá de alguém que gosta de alguém, eu escuto, falo assim, não acredito. Então você cria um relacionamento muito bom, Muito né? bom, E aí muito. você consegue ensinar. O laço fica bem forte, é muito mais fácil. E isso é importante. Agora, o adulto, né? O adulto mais idoso. Já teve experiência? Já tive. Eu adoro ensinar adulto também. Adolescente e adulto é o que eu gosto mais, né? Eu já tive uma idosa, né, que é uma senhora, e ela fez porque ela queria fazer mesmo, né? E assim, é maravilhoso, assim, você... Eles se dedicam, né? Claro, com adulto você aprende mais do que você ensina, né? Eu, graças a Deus, já tive alunos muito bons, né? Aham. Já tive aluno político, já tive aluno médico, já tive aluno padre, Aham. né? Então, você sempre acaba aprendendo muito mais do que você deixa lá. Nossa, muito. Então, eu falo assim, nossa, se eu parar pra pensar, quem tinha que pagar era eu por essa aula, né? É muito rico, não é, Débora, ensinar Com adulto? certeza, essa troca que a gente faz, a gente ganha em vários aspectos. Eu acho que eu também já dei aula, em faculdade e tal, e pós-graduação. Ensinar é muito sedutor, né? É muito. É, muito. é extremamente sedutor, né? É um vício ensinar. É interessante. É um vício ensinar, assim. Eu tava em férias, né? Você ainda não voltou, eu defini, é quinta-feira que você volta, né? A trabalhar Isso, de isso. fato. Eu voltei essa semana, mas então eu estava em férias e eu tava com uma preguiça, sabe? Quando você fica com o corpo mole, assim, pensando, ai meu Deus. Eu tenho muitas aulas já, todas no esquema, tudo arrumadinho, eu sou muito organizada nesse sentido, sabe? Então o problema não era, tenho que preparar aula, não. Mas era assim, tenho que me centrar, porque, né, vou sentar para dar aula. Mas é incrível, porque a partir do momento que eu sento e aí, pá, cliquei ali e o aluno aparece, não sei o que acontece. Você entra em um mundo, né? Gente, É isso mesmo, é verdade. eu não vejo a hora passar, Daniel. É verdade. Em geral, eu dou 1 hora, né? Vejo. Você já teve, assim, algum dia que você estava meio desanimado, assim, aí você entra na aula, good morning, e aí você... Mas eu faço isso bastante. Assim, quem, né, cumprimenta quando começa sempre sou eu. E eu tenho o costume de inventar maneiras diferentes. Então eu canto, invento musiquinha. Good morning, morning, good morning! Yeah! Faço gracinha. Aí o aluno já kkkk, você entendeu? Então Doido, se tem que ser doido, né? porque se ele tá triste por alguma coisa, desanimado, a teacher já pá, deu um up ali, ele já não vai, não cabe mais.
É isso E ao mesmo. mesmo tempo, também já aconteceram, assim, aulas, momentos de, no final, eu sempre gosto de pedir um feedback, né? Dizer assim, aí, foi bom hoje? O que que você achou? Tal exercício, assim, fiz diferente. E uma aluna, no momento, outras situações também, mas eu tô me recordando de um momento, de um caso, ela falou, eu vou te falar a verdade. Eu falei, ixi, bem aí, uma crítica, né? Mas é bom. Tá, fala, fala. Eu hoje não queria entrar na aula, não. Eu tava muito. Ai, não tava com vontade. Mas eu falei, ah, vou entrar, vai, não vou fazer essa desfeita. Débora, você não tem ideia que você transformou o meu dia. E ela terminamos a aula chorando as duas. Imagina. São tantas situações. Ou seja, eu amo o que eu faço, você também, né, Daniel? Claro. Não tem como, a gente ama o que faz. É. É, essa transformação que acontece lá no brilhar do olho do aluno, sabe? O É que isso que mesmo. você já fez que, ou que você costuma fazer, alguma atividade específica que brilha o olho do seu aluno? Olha, eu adoro fazer o momento aquele momento, assim, por exemplo, no final da aula, quando já tá todo mundo muito cansado, eu coloco todo mundo para sentar em um círculo, Tá. e aí a gente vai falar das gratidões e dos espinhos, né? E aí eles falam do que, o porquê ele é grato, né? Assim, as coisas boas e dos espinhos da vida Sim. mesmo, né? Aham. E assim, é maravilhoso também. É isso aí que você falou. Às vezes todo mundo acaba chorando, né? Mas às vezes, assim, é ótimo porque o aluno tá lá chateado, ele percebe, nossa, minha vida é muito legal. Tem um Exato, monte porque de escuta coisa. outra história, né? Mas tem que ser em inglês. Não pode. Ah, não, Não quero ouvir claro. espinho nem. Não, nem... claro. É, eu tava contando pro Marcelo vindo pra cá, hoje à tarde eu dei aula para um rapaz e ele conduziu a aula inteirinha. É. Sabe, eu fiquei. Aí eu fico muito feliz, né? Eu falei, você percebeu? Acabou o tempo. Só você falou. Ele, ai, teacher, desculpa. Eu falei, Isso, desculpa? Não, isso também chama terapia. Tô é brincando. isso. Não, não, mas Tô ele. Não, brincando. mas Tô era inglês com brincando. É, Sim, propósito. é. sim, Não, em não, inglês. mas tem esse Sim, em tipo Com mesmo, inglês. né? propósito, Sim, né? em Sim, inglês. eu tenho um aluno assim, né? Que Hum, ele adora falar, ele adora, mas ele é muito inteligente, né? Então ele tem muita coisa para falar. uhum. Aí eu só vou assim, ó. Eu faço as anotações e falo assim, tá bom, agora para aí. Agora eu vou te mostrar aqui alguns pontos, algumas palavras que você tem que tomar cuidado. Aí ele anota lá, fala, tá bom, continua. E aí ele continua. Aham. Fala assim, então, né, tem. Ah, o tempo passa tão rápido, Passa aí você. rápido, é aquele reloginho bateu o horário, acabou. Mas não acredito, já! Sinal de que foi muito bom. Quanto tempo são as suas Então, aulas? normalmente 1 hora. Eu É, tenho alguns de 1 hora e meia, eu né? também, Mas em tenho os geral 1 dois. hora. É, Tenho os dois. Mas boa. assim, vocês dois, hein, quais são as dicas que vocês dão? Tô pensando aqui na pessoa completamente zerada de inglês que quer aprender inglês. É o cara lá dos votos do início do ano. Quais as dicas que vocês dão para você que quer aprender inglês? O que você precisa fazer? Além de óbvio, procurar um professor, né? Mas quais as que vocês precisam, as barreiras que vocês precisam quebrar e seguir em frente, assim? Ou além do professor de inglês, procurar filme, sei lá, música, sei lá, tudo. Bom, primeiro você tem que entender por que que você quer estudar inglês, né? Qual é o seu Porque se objetivo, né? você não tiver um objetivo claro, é muito. A chance que você vai desistir na metade do caminho é muito grande, né? Então você tem que ter um propósito claro, tem que escrever em um papel, você tem que saber o porquê. Porque estudar inglês, estudar não é tão fácil. É uma coisa assim, que nos primeiros 3 meses tudo é muito lindo, mas depois que você começa a ver que tem coisas difíceis para se ver. Aí Uhum. que desistem, né, Débora? Quando começam a ver que a coisa Quer ver fica. o momento da desistência? É sério mesmo que eu preciso decorar a terceira coluna dos verbos? É, Present perfect, né? E é, aí? o particípio, assim, Exato! tá indo tudo tão Não bem, tem fala, como! como assim? Não tem como. Então, precisa definir o motivo para você querer estudar, né? É claro, assim, que falar um segundo idioma é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa que só vai te fazer o bem. Mas também você tem que encontrar o lugar certo. Então, eu vejo muita gente que começa em um curso e fala assim: ah, eu odiei esse curso, não quero mais, odeio inglês, pronto. Então, como adulto, você tem que ter esse pensamento crítico que
aquele talvez não foi o melhor lugar para você, né? Antes eu falava que estudar inglês é igual à igreja. Cada um é igual religião, cada um vai na sua, cada um encontra Deus da forma, Sua né? forma. Eu, uma vida de evangélico, hoje eu sou católico, né? Depois já nós vamos entrar nessa pauta aí. Quero Então, ver isso aí. assim, você tem que achar o lugar certo. E hoje eu falo, na verdade, assim, o seu melhor é a academia ou é o treinamento Funcional. funcional? Porque tem gente que funciona muito bem em um, tem gente que funciona muito melhor no outro, né? Então, antes de desistir, pensa de que talvez você só não está no lugar certo, né? Que existem outras formas e você tem que, quando você contrata um professor particular, você tem que deixar claro para o professor particular quem você é, o que você gosta, como você gosta de aprender, porque a gente tenta entrar, né, nesse formato. Se o aluno ele gosta muito de leitura, ele é muito mais técnico, muito mais prático, a gente tem que focar em fazer aulas adaptadas para essa personalidade, né? Então é isso, eu acho que é uma combinação de ter um propósito certo e achar o lugar certo e o jeito certo de estudar. Se gosta de música, música é maravilhoso. Tenta ouvir a sua música preferida, mas tenta ver a letra, tenta cantar junto, tenta cantar na frente do espelho para você ver o que a sua boca faz quando você canta. Se grava. Se grava, Eu se dou algumas ouvir. dicas. Aí vê se você concorda, Uhum. né? O que eu falo para os meus alunos? O inglês, para alguns alunos que já têm essa necessidade, não tem como fugir, preciso do inglês, profissionalmente e tudo mais. Então, ele tem que fazer parte da sua rotina. Você tem que trazer o inglês para sua vida. Você não tem que ter contato com o inglês somente no momento que você está em aula comigo. Não. Mesmo porque é um erro, né, que a gente sabe muito bem, os alunos imaginam que quando você aprende, a responsabilidade é 100% do professor. E não. É 50-50. É. O professor tem que fazer a parte dele, Sim. preparar a aula e tudo mais, mas o aluno tem que fazer a parte dele também. Senão a coisa não anda. O aluno passivo não aprende Passivo, rápido, né? exatamente. Ele Então, aprende, mas demora. essa é a primeira coisa, né? Ele fazer a parte dele. Trazer o inglês para a rotina. Como? Primeira coisa, o que você usa demais todo dia, todo momento? Telefone, podcast, o rádio, O que mais? No seu celular. música também. Você quer que eu fale? WhatsApp. Ah, WhatsApp. Tá. Né? Você tá ali o tempo todo Não usando... combinamos. Não combinamos nada. Tô falando... Então, primeira coisa, seu celular tem que estar em inglês. Você tem que se acostumar com aquela linguagem até o ponto de que você não tá mais vendo se é português ou inglês. É aquilo e eu sei que é aquilo. Aquilo tá fazendo sentido para mim. Aí hoje eu já incluí pro meu aluno. Computador também. Ele falou, teacher, uma coisa que eu faço em meia hora vai virar 2. Não tem problema. Eu falei, então, mas se você tiver esse tempo, faça. Ele, tá bom, eu juro que eu vou tentar. Então, celular, computador, né? Uma coisa que eu gosto muito, eu sempre fiz isso, Daniel, sempre. E eu gosto de passar isso para os meus alunos. A hora que eu vou tomar banho, a hora que estou eu, só a Débora, mais ninguém. Como que eu falaria tal coisa em inglês? Pense em inglês. Você sabe, eu faço o mesmo em português. Olha que legal. Nossa, como eu diria isso? Então, tá vendo? É um caminho. Como eu pensaria, mas eu não tenho certeza se eu tô correto. Muito bem, você tem o Google Tradutor para você se certificar. As ferramentas estão na sua mão. Eu não conheço tal palavra. Então, o Google Tradutor pode trazer uma tradução? Pode. Eu não sou tradutora de formação, mas não sou a favor da tradução. Claro. Né? Mas ok, é o recurso que você tem que vai te deixar seguro? Tá. Não sei pronunciar. Tem lá a transcrição fonética, mas eu não consigo. Escuta. Escuta 1, 2, 3 vezes. Depois você se grava. Se grava lá. Você não tem o seu grupo? Eu e eu mesma? Irene lá? Me, myself, tarará? Se grava. E escuta. Uma palavra, outra palavra, uma frase, um texto, né? Isso é bem legal para treinar o ouvido também. Então, é uma outra dica que eu dou. E aí, em relação a filmes e séries, quando eles, né, que eu acho que é um... Eu faço isso muito em português. Eu assisto um filme lá e eu pauso e eu repito o que a pessoa falou. Só que eu repito com a mesma entonação. Como assim? Isso não é o que eu quis dizer? Então, mas é. Porque é o que a gente fazia em italiano, amor. Sim, e aí eu vou voltar pro funcional.
Quando você tá cansado e não quer ir na academia, não pensa e vai. Você tem que. Tem dias que você tem uma aula que você não quero ir, tô cansado, tô com preguiça. Vai, porque muito provavelmente você não vai se arrepender. É, Então, assim, você não pode pensar, você tem que ir. só fazer, né? Fazer, Por porque isso, depois você sabe que vai ter o retorno. por isso que o Daniel falou E é aí. imediato, esse retorno não é longo. Não, Ele é você imediato. vê, você Ele é vê. imediato. Eu tenho O prazer que você tem em aprender uma palavra, uma frase, ter ido na academia. Ele é imediato. eu tenho um aluno que ele tem muita dificuldade. Ele é muito assim dos números, né? Geralmente essa pessoal que... Meu avô, por exemplo, ele é engenheiro, né? Foi engenheiro, ele nunca aprendeu português. Ele já trabalhou aqui e nunca aprendeu português. Então, ele, assim, ele não desistiu. Ele mesmo sabendo toda a dificuldade dele, ele não desistiu. E é um aluno que eu olhava e falou assim, meu Deus, será? E, ai meu, tomara que ele não veja. Eu vou mandar para todo Não, mundo. mas. E ele, eu passei um dia, assim, eu comecei a falar tudo em inglês com ele. Até quando a gente estava almoçando, a gente virou amigo depois, né? Eu passei um dia no colégio, tem um irlandês Ah, sim. nos colégios, né? No high school. Uhum. E eu passei um dia na calçada esse irlandês mora no nosso bairro. Aham. Aí eu vi eles dois conversando em inglês. Aí eu queria chorar. Sinceramente, eu falei, Putz, não que legal. acredito, eu não acredito. E ele conversando e o irlandês mandava e ele respondia e assim, eu tenho dificuldade de entender inglês e irlandês. É, Bom, olha que aí, você legal. viu? É, Então, quando a gente vê esse resultado. a Mas, persistência é mas uma então, coisa. eu ainda volto. Óbvio que eu tô falando de 50%, né? O aluno faz a parte dele, mas se tem esse professor, entendeu? Ah, é Que um facilitador, incentiva. né? Meu Deus, isso é Muito. mais que meio caminho andado. Sim, O claro. professor tem que ter essa dedicação, tem que ter esse olhar carinhoso, essa empatia de É, entender a dificuldade do aluno, se colocar no lugar para facilitar. ser flexível, né? Sempre ajustando para Sim, entregar o melhor para a pessoa, né? maravilha, maravilha. Muita coisa. Daniel, posso falar outras coisas agora. Uhum. Então, como é que foi essa conversão É. do... Ah, Vamos mudar, né? Pode, Pular o podemos? assunto aqui. Se você não ficar à Falar vontade, se você claro, não fica... tem Você problema. avisa. O interesse aqui é você ficar à vontade. Não tem problema. E porque você viveu num... Óbvio, cristão, né? Mas é diferente, né? O protestante, o evangélico do católico. É bem E, diferente. e o que te tocou? Então, eu vim de um background, um passado. Sim. Eu vim de um passado muito fanático religioso, né? Então era assim muito agressivo. O Deus que eu tinha visto era um Deus vingativo, um Deus intolerante, um Deus é um Deus, né? Terrível, né? Cruel. E eu me afastei mesmo, né? Fiquei bem longe de qualquer religião, né? Visitei bastante lugar, mas fiquei longe, assim, fiquei assim meio, eu vou ver, vou esperar e vou ver o que acontece, né? Não queria, não gostava muito de religião, de igreja, e eu comecei, logo quando eu entrei no Mendel, né? Eu comecei a ensinar o Padre Eduardo, inglês. Ah, inglês. E a gente, assim, demorou para se aproximar, mas se aproximou. E o Padre José, não sei se você já conhece ele, Conhecemos. Sim. um dia ele chegou na aula de O Padre inglês, José é o espanhol? Não. Yes. é o espanhol. Uhum. Ele chegou na aula de inglês para conversar com o Eduardo, né, e falou assim: amanhã eu vou para Cássia, em Minas Gerais, conhecer o santuário de Santa Rita de Cássia. Aí eu falei, aí eu não sei o que veio à minha mente, eu falei assim, eu posso ir também? Aí eu fui. E o Padre José, ele foi conversando comigo essa viagem inteira. Ai, que gostoso. Mas ele foi falando coisas assim muito lindas, sabe? De como Deus é bom, de como Deus é maravilhoso. Ele me mostrou o terço, né? E eu, assim, claro, foi tudo naturalmente, né? Ele Forçou. não me catequizou, né? Tá. Mas, e aí quando eu cheguei em casa, né? Eu falei, olha, Santa Rita, se você estiver aí mesmo, se você existir, né, você vai me mostrar um caminho que eu tenho que seguir, porque eu preciso de Deus, né? E foi interessantíssimo. Logo depois, quando a gente voltou, eu fui em um café da tarde
E aí, nesse café, tinha uma amiga do Padre José que era catequista e estava começando curso de catequese para adultos na próxima semana. Ah, E ela, assim, ela nem sabia que a gente tinha ido nesse lugar, né? E ela era de um grupo chamado Santa Rita de Cássia. Ah, não acredito. Que, assim, é uma santa popular, mas não é uma santa tão popular, Aham. assim, né? E aí eu falei, bom, eu acho que eu quero estudar só para ver o que é, né? Ver como é, ver a cultura dessas pessoas, né? A gente sempre teve uma visão muito ruim do catolicismo, né? A igreja evangélica que eu participava, pelo menos, né? Mas uma coisa é fato, assim, o Padre Eduardo e o Padre José, eles sempre foram exemplos maravilhosos de pessoas, assim, dá para você ver Jesus neles. Dá para você ver a bondade deles. Então, assim, eles são bons, eles também são líderes, eles corrigem, eles... Então, essa aproximação, eu comecei a me aproximar cada vez mais. Eu encontrei uma igreja que é extremamente caridosa, que faz vários projetos sociais, que se importam com as pessoas, que eu falei, olha, eu acho que esse é um lugar bom para ficar em uma comunidade, porque essas pessoas são pessoas do bem, né? E eu comecei a me aproximar cada vez mais. E aí eu decidi, não, essa é a minha fé. Eu me encontrei, mas acima de tudo eu encontrei Jesus, né? Então eu convidei o Padre Eduardo para ser meu padrinho, né? Como a gente já Aham. estava tão próximo, né? Aham. E ele fala, né? Padre, o senhor é tão bobo que aceitou. E ele aceitou, né? Aham. E aí eu fui me aproximando cada vez mais. E hoje, assim, eu acho que eu gosto muito de onde eu tô. Eu gosto muito de tudo relacionado. Eu sou ministro, né, da Eucaristia. Ah. Levar comunhão para os doentes é uma coisa Aham. maravilhosa, né? Então, Imagino. eu tô muito apaixonado com tudo, né? Mas, além disso, eu me vejo em uma vida religiosa. Não É sei como, né? mesmo. Não sei como necessariamente, mas eu tenho essa Que lindo vontade. Eu tô isso. aberto a essa possibilidade, né? Entendi, entendi. Uhum. Nossa, que legal qual isso. seria o percurso para você ser padre? E quais os cursos que precisam ser feitos? Eu não... É longo, é muito É. longo. Em fevereiro, agora eu começo a filosofia, né? Ah, você já começa, então. Começa esse curso. Começa a filosofia. Isso não significa que você vai terminar lá na frente. Não. Não, na verdade, a pessoa que vai pro seminário, ela pode chegar até o final, concluir, e ela se torna um diácono, né? Uhum. Sim. Então ela não faz os votos de castidade, né? Os votos de pobreza e obediência, mas ela pode fazer o processo todo, né? E é uma coisa que eu quero muito fazer parte, né? Então você faz primeiro a filosofia, né? Na verdade, o primeiro passo é você escolher que tipo de padre você quer ser, né? Se você Ah, quer ser um não sabia. padre... Isso, Franciscano, esses são os padres estigmatismo. religiosos, né? Os padres religiosos são franciscanos, agostinianos, Sim. várias, né? Jesuítas, Uhum. ou padre diocesano. O padre diocesano, ele trabalha para a diocese, né? Então, para São Paulo, aí você está na diocese de São Paulo, você é designado para uma área dentro dessa região, né? E o padre religioso, ele vive em comunidade, né? O padre diocesano, ele pode ter casa, ele pode ter uma vida, né? Ele não pode casar, lógico, né? Não Sim. pode... tem que ter a castidade. Aham. Então você tem que decidir o que você quer, Uhum. né? Porque se você for um padre religioso, você tem que ir para um mosteiro, em algum lugar que as pessoas estão lá em comunidade. Então, primeiro de tudo, filosofia. Aí depois disso você vai para teologia, que são 4 anos, né? Aí depois disso você tem talvez 1 ano ou mais de noviciado. O noviciado é o momento que você é observado, né? Que antes de ser ordenado. Então eles vão ver se você realmente quer isso para sua vida, se você é, tem o padrão de um padre, né? Se você Uhum. tá, quais são as suas motivações, né? Uhum. Então é um momento assim, tem até um conhecido que tá no Peru assim em clausura lá, tá? Acontece, Ah. né? Fica Aham. longe de tudo e todos, né? E é uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Imagina, ficar um Você que ano. manja de inteligência artificial ficar enclausurado. Imagina, Né? Cara, é ficar um É, ano. completamente é um diferente. Então, desafio e tanto. eu acho que assim, ou eu endoido, ou eu saio, ou eu saio, ou eu enlouqueço, ou saio muito melhor dessa experiência, né? Não, eu acho que vai sair muito melhor. Então, Aham. essa é a trajetória, né? Existem muitos passos, e geralmente é um caminho assim de 10 anos ou mais.
Puxa vida, Ah, tem interessante. bastante coisa pela frente. E a Tem sua muitas fam- aulas e sua- de inglês nesse meio e- tempo aí, né, Daniel? Então tá bom. E a sua família aceitou bem isso? Não. Não aceitou. Não aceitou, né? Mas tá- é aquela tem que- velha história, né? Hoje eu também estava conversando com alguém sobre isso. Perdão, tá muito frio, não tá? Eu tô morrendo de frio. Você tá com frio? Tá bom, pode aumentar. Tô vendo uma fumaça Ah. sair da boca agora. É, E eu adoro o ar-condicionado. eu Mas... não lembro com quem que eu estava conversando sobre escolhas, né? Acho que foi um aluno mesmo. Falando sobre o caso que eu comentei com você, que as meninas não vão fazer inglês esse ano, né? E o meu coração está despedaçado por isso. Sim. Mas o que acontece? Chega um dado momento que os pais mostram o caminho, que eles acham que é o ideal, que é o correto, que é o melhor, mas a pessoa tem as suas escolhas, né? Claro. E é isso, a vida é assim, enfim. Nossa, eu desejo que você seja muito feliz nessa sua decisão. E que legal isso, viu? Você me contou um monte de coisa que eu não sabia aqui, dessa questão. Para os jesuítas ou franciscanos, não sabia disso aí. Não entendi. A gente é católico, mas a gente sabe muito pouco, né? Sabe muito pouco. Sabe muito pouco. É. Sabe muito Mas pouco. você falou uma coisa. E eu acho que é uma baita coragem você mudar, né? No óbvio que não mudou da água para o vinho, é o Cristo, né? Mas o mesmo, mas é uma né? forma diferente de interpretação, Então, é vamos isso que eu dizer ia assim. dizer. Mas né? tem que ter coragem para sair dos Estados Unidos e morar no Brasil, coragem para escolher uma religião diferente, tudo isso você é muito corajoso. Eu tô louca, mas ficou mais gelado. Não. Não? Então tá vindo pra mim. Não, mas tá bom. Não tá ruim, tá ok. Mandei lá pra cima. Ah, tá. Entendi. Porque eu tô mais pra cá, então. Tá tudo bem. Coragem ou loucura, né? Não sei. Não, é coragem de estar aberto ao novo, de estar aberto a descobertas, eu acho bem interessante. Não, porque, por exemplo, quando você diz esse seu amigo que tá lá, fechado, enclausurado, é uma descoberta, né? Imagina a experiência. Nossa. Agora, em fevereiro, vamos para Itaici. Vocês já foram? Já ouviram falar? Nem ouvi falar. Não. Itaici é um mosteiro no interior que eles fazem retiros de silêncio. Ah, sim. Então, Imagina você no retiro de silêncio, Débora. Fala, mas que homem da cobra você. Mas se de repente eu quiser fazer um reencontro comigo mesma, Nossa, você vai dar eu ia câimbra falar na com os língua. olhos. né? Então, assim, eu já tô muito ansioso para isso. Né? Vai ser Mas- só um final de semana, não vai ser muito. Mas imagina fazer um silêncio de 2 dias inteiro. Né? Eu conheço pessoas que já fizeram essa experiência, fazem e falam que é Transformador. muito transformador, muito Claro, especial. porque imagina que você se escuta. Eu né? vou falar, eu teria interesse de fazer assim, pra ter essa experiência. Eu não tenho medo, não. Não, medo não. Não, de encarar, ou então, de repente, pensa, medo no sentido de, pô, eu vou e chegar lá e falar, não quero, Eu ia quero ir buscar embora, sabe? eu ia buscar muito barulho, eu ia buscar livro, eu ia ficar lendo, sei lá. Não sei se pode. Não sei. Não pode. Não pode. Você tem os estudos lá que eles dão para fazer, mas Eu existe. sou muito inquieto. É. Assim, nesse sentido. Só que eu imagino assim, que você chega lá, vai ter aquele monte de natureza, né? Tem lugares para você ficar perto do lago, que você nem vê outras pessoas, então eu imagino que Pode ser um facilitador. isso. facilitador, porque é aquela coisa que a gente sente quando vai na chácara, Sim. né? Aquela sensação gostosa, né? Para mim, eu acho que vai ser muito bom. Um fim de semana não mata ninguém, não. Não mata ninguém, não mata É ninguém. bacana a experiência. E eu acho que assim, o medo que as pessoas têm é ter que se ouvir, porque a gente não se ouve, né? A gente não gosta de. Então, aliás, eu acho que uma das coisas mais difíceis, aí vou falar por mim, é falar de si, não é? Acertar a dose certa, né? Adequar a dose certa. Qual é o julgamento certo? A gente nunca sabe, né? Qual é a versão certa, né? Porque a gente sempre mostra o melhor de nós para as pessoas, né? Mas a gente sabe de todos os. Sim, das Os nossas Os imperfeições. pormenores, né? Das nossas imperfeições. É. Eu acho que daria, no meu caso, daria um outro podcast.
A Só- gente, todos a nós, gente né? Só pode, pra falar do. a gente pode depois marcar depois dessa experiência, se você puder compartilhar, né? Desse detalhe também, a Que acho gente que tem pode. certas coisas que devem ser Tem coisas que sigilosas. A polícia exato. tá na frente esperando. Eu tenho um amigo que ele fala isso, que ele não se confessa já há um tempo, né? E ele fala, não, eu tenho medo do padre ligar pra polícia. É tão legal essa questão de confissão, né? Às vezes você Nossa. vê a criançada aqui, precisa fazer uma primeira comunhão e tal. Aí outro dia eu escutei uma história, a criança falou: Então, você se confessou? Aham, deu tudo certo. Ai, é porque tava com medo. Ah, que bom. E o que que o padre falou pra você? Ah, só pediu pra eu rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ah, que bom. Imagina. É, mas a minha amiga falou que o menino falou que o menino tinha que rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Imagina o tamanho do pecado do Sempre menino, um né? comparando você com o outro. É, Né? é um barato isso, né? E aí, falando desse encontro, né? Dessa introspecção, Daniel por Daniel, né? O que que o Daniel gosta? Não mais o teacher, mas a pessoa. Assistir filmes, séries, assim, você curte, você costuma fazer isso? Você faz porque é um material para aula ou não porque você tem prazer, vai ao cinema? Um, um, um filme ou um seriado que você viu ultimamente que você indicaria? Uhum. Bom, que eu tô assistindo ultimamente é The Chosen, do Netflix. Acabamos de assistir. Assistiram? Eu não acabei ainda. Nossa, que série maravilhosa. Lógico, é uma série bíblica, né? Então você imagina que vai ser igual aquelas novelas da Record. E não é nada disso. É uma coisa muito. O Padre Eduardo indicou essa. Não, a gente. Mas nós já estávamos assistindo. Quando ele indicou? Sim. Não. O Valtinho já tinha Me indicado. tinha indicado, mas eu não meu tinha amor. visto ainda. Já tínhamos começado. Tinha visto, é verdade. O primeiro episódio, tanto que a Sim, gente sim. comentou O primeiro, aqui. nossa, O é. primeiro. The Chosen. Maria Madalena ali. né? Nossa, que é maravilhoso. Você entende tudo o que tá acontecendo e você assim sente o que tá acontecendo, né? E assim, outro lado mais menos sério, né? É Stranger Things. Eu gosto bastante de Stranger Eu Things. lembro você falando lá com as crianças na aula, né? Discutindo em inglês, claro, mas falando sobre Stranger Things. As meninas, no último episódio, elas choravam copiosamente. Eu lembro que era bem. O Stranger Things eu vou pular, porque eu não vi. Mas o The Chosen, eu fiquei tão impactado com o filme, com o seriado. Você terminou ou não? Não vou falar da spoiler, não. Não, Fica não tranquilo. terminei ainda. É uma regra básica aqui Eu do também podcast É. não dá spoiler. Mas agora tá todo no Netflix, Sim, né? sim. As 3 temporadas As que eu sei. 3. Mas eu queria saber assim, quem ali é crente e quem não é crente. E aí eu fui atrás Dos atores. dos né? atores, Dos né? atores. Uhum. E não vou contar também. Mas o diretor é super crente, né? Cristão. E ele diz que a maioria do elenco não é ateu. Olha, A maioria do isso eu elenco, não sabia. a maioria é ateu. Alguns personagens até principais ali, apóstolos, são ateus. Mas assim, tem certas falas que é um roteiro ficcional, mas baseado no evangelho, né? Claro. E tem certos trechos ali que a emoção toma conta do set, dos atores, que eles não conseguem fazer a cena, assim. E assim, atores ateus. Vamos ver se consegue continuar até por muito tempo, né? Então, assim, e depois assista na primeira temporada, se não me engano, no 7º episódio de Jesus com Nicodemos, que é Sei. o judeu, né? Que estava incomodado com como ele curou Madalena, né? Uhum. Em cima do telhado, assim. Essa cena, depois procura na internet o diretor explicando Falando essa sobre cena. essa Eu vou cena. procurar. Porque é bem impactante. Indo de encontro com o que você está falando, né? Também tem aquele outro ator do filme A Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Também não. Você assistiu esse filme já? Várias vezes. Não, porque Não, pra não. mim é o filme que mais mexeu comigo Claro, na vida. Na É um vida. filme bem. Mas o ator,
Ele, não é que ele era ateu, eu não lembro Não, ele desse não era detalhe, ateu. eu acho que não. Ele não era ateu, Mas ele é ele cristão, conta coisas, porque católico. ele passou a ter missões, Ele- fazer ele coisas mudou a depois vida do dele. Depois filme, do né? filme. Mudou a Sim. vida Olha, dele. não sabia, eu vou pesquisar. Pesquisa que também é muito interessante. Uhum. Nessa mudança que acaba provocando na vida da pessoa, que é a questão da fé, né? Uhum. Fé- É isso mesmo. Fé que é transformadora, lógico que a gente respeita todo mundo, aqueles que são ateus e etc. Mas eu, Débora, pra mim, Mas é interessante, porque além de tudo isso, além de Deus, da fé, mas a fé também, ela cumpre um papel social muito grande, né? uhum, Então você imagina, por exemplo, os doentes que você vai visitar no hospital, a única coisa que tem ali é a fé e exato. É esperança o que resta, né? então, imagina como a vida é difícil, né? Sem Não isso, é, né? não é. A pessoa que tá ali e fala, não sei como vai ser o meu dia de amanhã e não ter fé. Porque buscar a explicação. Você tem que. O Marcelo é médico, somos cristãos, somos católicos, mas assim, o Marcelo também ele tem uma visão científica das coisas, né? E muitas vezes a gente senta e conversa sobre isso, porque tem horas que você fala, não, eu preciso buscar um porquê, e não é possível que não tenha sido pelas mãos de Deus, né? Eu tenho, eu Você tenho, acha impossível, eu né? tenho uma explicação meio matemática para Você sabe o que eu tava pensando hoje? Olha que louco, hoje de manhã. o que você estava pensando. Eu tava pensando, não sei por que veio isso na minha mente, mas eu tava pensando assim, nossa, Deus é tão perfeito. Ele fez esse planeta tão perfeito que quando a gente respira, não tem as partículas que estão aqui, a gente não sente. Não é uma terra voando que vai incomodar o seu nariz. Sabe assim? Não sei por que eu pensei isso, mas eu pensei. Uhum. A perfeição tamanha de Deus, assim, das coisas De tudo, né? estarem De funcionando, tudo. de ter uma sincronia, você entendeu? Uhum. Sim, é Não é impossível não, possível. não ter, né? Mas eu penso isso também, assim, hoje mesmo eu gosto muito de assistir coisas do espaço, né? E eu tava vendo lá um documentário que eles estão procurando os planetas habitáveis, né? Aham. E fala assim, mas a chance de ter vida nesse planeta aqui era quase que impossível. Então, Né? O lugar perfeito tinha que estar. Então, Daniel, é exatamente isso. É o É. livro que eu vou sugerir. livro. O Pálido Ponto Azul. O Pálido, O Pálido pálido Ponto Azul. ponto azul. Teve um Carl Sagan que escreveu em 1990, 91, 88, 89, final da década de 80, começo de 90. Uhum. Qual é o título? Né? Por que é o título? Porque tem uma sonda Voyager 1 e 2, né? Que elas foram lançadas em 77. E o objetivo da Voyager era fazer o circuito do sistema solar. Uhum. Então, quando eu estava chegando em Saturno, eles optaram em fazer uma foto do sistema solar porque os planetas estavam alinhados. E a Terra era o pálido ponto azul. Então, e aí esse é o título. A foto é linda. E nesse livro ele discute a origem fala muita de astronomia e fala de como é que a gente não tem noção de como a vida é rara. Uhum. De como a vida é rara, de tantos e tantos milhões de fatores para que ela existisse. Se eu não me engano, no universo, a probabilidade de encontrar vida é de 1 a 10 elevada a 27ª potência. E a imensidão do espaço. Então, a complexidade de formar a vida é mais ou menos essa conta matemática. O 10 a 27 ou 10 a 34, eu não tenho certeza. Siri, não é com você, não. Artificial ali, ó. Siri fica na sua aí. Ninguém fala com você. Então é isso. Então, assim, imagina um quebra-cabeça de 2.000 peças. A probabilidade de você montá-la é muito menor do que 10 elevado a 27. Claro. Joga para cima 2.000 peças e monta. Não monta. É. Alguém montou. Então, na minha cabeça,
Alguém montou essas peças. Uhum. Entendeu? Então, a sua eu tenho- explicação assim, é vai meio de encontro com o que a matemática. gente está falando. É É né? matemática. É uma matemática, Então, mas... E é a uma- órbita da Terra com o Sol tem que ser oval, não podia ser circular, é redonda. A distância da Terra para a Lua precisa ter Lua para ter vida na Terra e uma Lua. E nessa distância, para ter a maré, para ter o animal da água indo para a Terra. Então é um mecanismo Perfeito. Perfeito. É lindo, né? E assim, é uma forma muito racional que eu acho que torna Deus muito mais maravilhoso, Demais. né? Porque assim, que é gera muito dúvida fácil, também. Ele deu a porque dúvida. gera muita dúvida. Então, é muito fácil. Ah, eu acredito em Deus, né? E uma coisa totalmente emocional, mas quando você vai ver a razão também te leva a Deus. Matematicamente, difícil você provar que é o acaso, né? É isso Não tem mesmo. como ser. É o acaso. E aí, sendo rara dessa forma, você escuta no noticiário de hoje o Kim Jong-un dizendo que ele vai mudar a Constituição lá porque ele não quer paz, não quer acordo de paz com a Coreia do Do Sul. Você viu essa notícia hoje? Ainda não vi. Gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho a menor Onde dúvida eles querem chegar? que a humanidade vai acabar com a vida na Terra. Essa é a É isso tendência. Só espero que seja daqui uns 100 muito anos. destrutivo, é muito destrutivo. Não é a natureza que vai destruir, É. é a própria É o humanidade. próprio homem pela ganância, né? De poder e tudo mais. Pelo contrário, né? Depois que a gente for, a natureza vai reconstruir Sim, tudo. não, a gente vai ter Isso. vida, mas não Vai, humana. porque Deus vai dar chance de novo. Mas não humana. Ele é tão maravilhoso que ele vai dar chance de novo. É isso mesmo. Enfim, o seu livro, então, é... O Pálido Ponto Azul, Carl Sagan. E você tem um filme específico para você contar também? Um filme, não, acho que eu vou no The Chosen, porque eu já assisti todos. Ainda, né? The Ainda- Chosen é tão forte, ele tá já no terceiro episódio não, aqui sendo E você come indicado. com pipoca, hein? Você assiste com pipoca, né? Não é entediante. De maneira nenhuma, né? Bom, diante de The Chosen não tem o que eu tenho assistido, assim, não é uma coisa que, ai, nossa, é sensacional, mas eu tenho assistido muitos documentários Netflix, né? O último que que eu ainda não terminei, na verdade, sobre a dona da L'Oréal, né? Única herdeira, eu não tenho certeza se ela já faleceu, mas conta a história dela que... A empresa é brasileira ou Não, é americana? francesa. É. E teve muita influência no governo francês. Então você vê um monte de coisa lá interessante saber sobre a história dela e do país, né? Falar um pouco da França também. Livro. A gente está falando de vida rara, está falando de dar valor para as coisas, né? Eu tô lendo Poxa vida, uma falha minha que eu não vou lembrar o nome. Mas eu tô lendo o livro do Eu busco no nome na do Amazon. Perry, lá do Chandler, do Friends. Tá, eu dou o título aqui. Tá, Procura a pra lista de mim. compra aqui da Amazon que a gente compra. Eu tô lendo a conta-gotas, assim, eu leio devagar, sabe? Claro. E o livro é triste, porque conta, ele nasceu, esse menino morreu faz pouco tempo, agora em dezembro. Ele teve uma vida triste, porque ele nasceu já achando que ele não era amado, que ele não foi desejado, os pais eram separados, enfim, a vida dele foi muito complexa. Aqui, ó, Matthew Perry. Matthew Perry. Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Aquela coisa terrível que é as drogas, né? Ah, claro. Ele começou a beber com 12 anos. Então eu tô lendo esse livro, é interessante. Pra quê? Eu acho até pra quem leia e depois passar a mensagem de fazer as pessoas darem valor pras coisas, sabe? Claro. Dificuldade todo mundo tem. Alguns muito mais. Alguns mais, outros menos, mas... Enfim, sempre buscar um lado positivo e tentar, né, ir atrás. É o segredo. E qual livro você sugere? Eu posso sugerir Claro, dois? Pode? Então, o primeiro é... Eu, assim, mantendo o equilíbrio, né? Tipo, The Chosen e Stranger Things. Sim. Eu queria sugerir um que é As Confissões de Santo Agostinho. Que é um livro... livro Ele é assim, histórico. E é um livro, assim, que eu não li um terço ainda dele. Porque você lê uma página e você tem que parar, pensar. Meu Deus, que coisa. É muito profundo. Santo Agostinho, independente de você é evangélico, espírita, o que você for, você vê o que Santo Agostinho fala, você questiona toda a sua existência. O quanto você tem que mudar a sua vida para você ser uma pessoa minimamente boa. Entendi.
As Confissões de Santo Agostinho, ganhei de presente. Ah. E o outro é Harry Potter. Gente, Harry Potter é muito bom. Leia, Inclusive, ler inglês. leia em inglês. Que legal. As confissões é em português? Tem em Ah, português. Mas você tá lendo em português. Tô lendo em português. Entendi. Tá. É. E já vai me ajudar na filosofia. Ah, com que certeza. legal. É. E aí, né, que eu tinha comentado com você que a gente aqui não pode tudo. A gente tem uma playlist no Spotify, Claro. né? Então, todo convidado, para deixar aqui registrada a participação, além da gravação, claro, a gente coloca ali uma música que ele escolhe para fazer parte da playlist, né? Tá bom. Então, a sua música foi qual que você escolheu? Então, eu escolhi Alan Jackson, que é um cantor de country, né? Aham, Eu- aqui. Eu gosto muito de country, Little né? bit. Eu não gosto muito de sertanejo, mas eu gosto de... do Brasil eu gosto muito de MPB, né? Mas nos Estados Unidos o que ficou pra mim foi o country, Little Bitty. E o Alan Jackson tá falando aí das coisas simples da vida, né? Então é uma coisa muito... É uma música que eu gosto bastante, animada. E se Ela é você... animada. Muito animada, country. Se você for viajar, coloca Alan Jackson, porque a Legal, viagem nós passa mais Ah, rápido. que faremos, legal. com certeza. A sua, amor, conta da sua música. A minha música, olha lá, de novo, né? Você acha que vai ouvir uma história e ouve outra. Eu coloquei. Você comentou com o Daniel. Falei, vou colocar essa música porque eu pensei que o Daniel se encaixa nessa música. Ele não se encaixa dessa Não, música. porque ele é do Brasil. Porque essa música é do Titãs. Sim. Eu não sei se acho que você não conhece essa música. Essa não, eu conheço Titãs, mas... É da década de 80, assim. Que fala, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, sou de lugar nenhum. não, eu Não, sou você é brasileiro, você é brasileiro. É uma música legal, um rock bem gostoso de ouvir. A letra, só que a letra não se Eu vou encaixa. escutar você. agora no caminho. Sim, Não é você. Eu pensei que seria você. A minha, Nick French. Conhece? Did you ever really love me? Minha mãe adora Nick Ai, French. nossa, minha mãe. Ai, meu Deus. Olha a faixa etária aqui. Não, minha mãe é bem jovem. Essa música, sabe por que eu escolhi? Porque eu usei muito já em aulas de inglês. Sim. Né? Trabalhar passado ali, como did no começo, né? Da pergunta. E ela é muito gostosa, muito animada. Dancei muito já essa música. Então, né? Obviamente, como falamos muito sobre a nossa missão de English Teachers, né? Essa música ficou aí para Legal. ficar registrada. Muito bom. Daniel, eu fala. vou salvar a playlist no Spotify. Isso, salva sim. E fala assim sobre as redes sociais, né? Onde as pessoas podem te achar, se precisar, sei lá, trocar uma ideia com você, alguma coisa. Você tem redes sociais? Eu tenho Instagram, né? Mas eu nem uso tanto. Ah, Mas- E é complicado, é Kovac Eighth. É o meu sobrenome, né? Aham. Kovac 8TH. Aham. Ah, ei? É, Tá. 8TH. Kovac 8TH. Se quiser colocar aí embaixo depois, pode colocar. Beleza. Aí, Eu gente, vou. mas eu não sei se eu vou aceitar. Eu não sei se É. eu vou aceitar só a gente. Não, só se... É lógico. Não, só se de repente, né? Às vezes se as pessoas Claro, quiserem te imagina, encontrar, só por isso que a imagina, gente claro. pede a rede social. Claro. E aí, a pergunta que não quer calar. Foi legal? Você gostou? Eu adorei. Ah, que Eu olhei agora pro relógio lá e eu vi que o tempo realmente passou muito rápido. Passou mesmo. Eu nem lembrei que tinha um relógio ali, porque eu fico aqui com o meu aqui do lado. É, E não falei pra você que passava rápido? foi ótimo. Olha, a Débora tem fama boa lá no colégio. Ah, é? É a mãe, assim, aquela mãe que dá pra conversar, aquela mãe que sempre participa de tudo, o pai também. O pai também, né? Lá Ajuda no, aí, no ajuda aí. Encontrarte, Muito né? As feliz. meninas foram no Encontrarte. Foram. Elas amaram, Foi foi tão ótimo. importante. Aliás, foi importante pra família. Porque pra nós, né? Pra nós, digo família, nós quatro. Eu juro que eu imaginei que fosse algo só pra elas, né? E no final das contas. Não pode falar. Não posso. Mas assim, a gente ouviu quer? muita coisa bacana lá. Aguarde e encontrarás. Aguardes e encontrarás. Isso. É, isso mesmo. Foi maravilhoso. E eu participei do Encontrarte como Como... acampista, acampador. Não, eu fui participar como. Entendi. Né? Você foi como se fosse as meninas. Isso, eu Tá. fui. E nossa, mas que experiência maravilhosa. É uma coisa
Sim, eu acho que aquilo lá te economizou anos de psicólogo, hein? Nossa! É uma coisa. E pros pais também, claro. Não, com Foi- certeza. foi Foi um- muito importante. Foi importante para nós porque 15 dias depois a gente perdeu meu sogro Então, e perdi a minha avó. Ah, Não- você falou. então foi uma paulada e a gente estava mais preparado. E as Deus meninas, é providencial. as meninas É. principalmente, né, Daniel? Porque elas saíram de lá falando, mãe, a gente, né? E aí, como que foi e tal? Mãe, não sei se eu estou preparada para perder o meu avô. E aí aquilo gerou uma conversa boa, que fez com que elas enxergassem de uma outra forma, e aí o coração ficou mais tranquilo, sabe? Uhum. Então Deus realmente ele fez tudo certinho, maravilhoso. Graças a Deus. Daniel, nós só temos que dizer obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi Daniel. maravilhoso, Foi que ótimo. venham outras oportunidades. Ótimo ano para nós. Pra Deus nós, abençoe obrigado muito. todo mundo. Obrigada todos de nós. coração mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí, isso aí.